Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou o David João da Purificação. Estou aqui hoje para fazer um programa especial de Peter Pan. Um programa que, sei lá, faz muito tempo que a gente não faz um programa desse tipo, né? Comentando vários filmes de uma vez. Estava até com saudade de fazer esses programas assim maiores. Não tô sozinho hoje, né? Tô com o Diego Quaglia. E aí, David, beleza, cara? Um prazer estar aqui com você, participar para falar de uma coisa que sempre foi bem marcante na minha infância, né? É uma daquelas coisas que a gente não percebe quão marcante foi na nossa infância e depois, olhando em retrospecto, vê que sempre esteve por lá, assim, em várias versões. E o homem, né, que se não tivesse aqui, essa pauta não teria sido feita sem ele, Cid Souza, do Serious Cast. E aí, gente, tudo bem? Então, eu não sabia dessa informação, né? Mas a gente já comentou, acho que nos outros podcasts que eu participei aqui, em algum programa eu devo ter comentado de Peter Pan, que vira e mexe eu falo, né? Peter Pan, Shark Boy Lava Girl e High School Musical, que são os três São pilares da minha suas infância marcas, né? que eu sempre tô falando por aí. Não, mas é que você não lembra, né? Mas como eu tenho memória seletiva, eu lembro. Uma vez a gente tava falando sobre Peter Pan no grupo e você falou que se um dia rolasse um especial do Pinguim Dançarino sobre os filmes do Peter Pan, você queria ser o convidado e tal, e é isso que Nossa, ficou eu na minha realmente cabeça. não lembro disso, cara. Nossa, eu não lembrava. Agora que você falou, eu lembrei. Mas eu não lembrava dessa porra, não. Mas, como eu disse, a gente vai comentar 6 filmes do Peter Pan, né? E as encarnações dele ao longo da história do audiovisual, logo depois da vinheta. Tudo isto já aconteceu e vai acontecer de novo, mas desta vez aconteceu em Londres. Aconteceu numa rua muito calma desta cidade. Naquela casa ali na esquina, onde vive a família Darling. E Peter Pan escolheu esta casa porque ali alguém acreditava nele. E aí, Cid, você que é o entusiasta de Peter Pan, de onde veio, né? O Peter Pan é um desses personagens famosos, assim, né? Ele é quase o Sherlock, no sentido de que ele é um personagem transmediático, que todo mundo já viu alguma versão dele, sabe? Seja em desenho, em filme, série. Mas de onde vem Peter Pan? Peter Pan era um livro, era uma peça de teatro? Qual que é? Então, vamos lá, fazer aquela voz assim, não, brincadeira. Então, a primeira aparição do Peter Pan foi em 1902. Então, assim, tempo pra caralho, né? Já tá em domínio público, como todo mundo sabe, né? A Disney vem tentando adiar essa lei por causa do Mickey e tudo, mas o Peter Pan, como já é bem mais antigo do que os personagens criados pelo Walt Disney, por isso que tem tanto filme, tanta coisa de Peter Pan sendo feita, por não tem mais essa produtoras questão de diferentes, direito, né? Assim, né? E pessoas diferentes, né? Exato, exatamente. Por isso que tem tanta coisa por aí. Foi no livro O Pequeno Pássaro Branco, que não é no Peter Pan e Wendy, né, que muita gente acha que foi a primeira e tal, que na verdade tem várias histórias dentro desse livro, do J.M. Barrie, e Peter Pan tá lá, né, não é o Peter Pan e Wendy, mas tá ali o Peter Pan, um menino que não queria crescer, e ganhou uma peça em 1904, contando ali uma história, né, o Peter Pan, um menino que não queria crescer, e em 1908 teve uma sequência chamada Quando a Wendy Cresceu, né, e a partir daí, toda essa mitologia do Peter Pan foi ganhando muito peso, né, por conta do Peter Pan e Wendy, que é o livro mais conhecido, que ganhou tanto a adaptação da animação, né, dos anos 50, quanto, enfim, Peter Pan de 2003, Peter Pan agora de 2023. Então, esse é o livro mais conhecido, apesar de ter materiais também, né, como a peça, que depois, né, foi ganhando suas ramificações, tanto em Nova York, em Londres também, que é muito forte nessa cultura dos musicais. Essa peça antiga não era um musical, era uma peça de fato só, né, encenada ali, mas não tinha nenhum número musical, nada disso. O musical mesmo veio lá nos anos 50, então a gente tá um pouco na frente ainda. Em 1911, né, tem o livro de fato se tornou Peter Pan e Wendy, né? Então tem toda uma cronologia aí muito específica, né, que eu achava quando eu era criança que só existia o livro Peter Pan. Né? Porque aqui no Brasil, eu acho que eu não sei se Peter Pan e Wendy teve o sucesso. Porque quando eu era mais novo, não sei se pra vocês também foi assim, era tudo Peter Pan Sim, sim. traduzido por Monteiro Lobato. Que eu lembro que dava sempre assim, Peter Pan traduzido por Monteiro Lobato. Eu não sei se é uma das únicas, mas é a mais famosa, pelo menos eu acho, do Brasil. Porque o Monteiro Lobato, ele traduzia muita coisa, né? O próprio Alice no País das Maravilhas e outros livros Ele infantis. traduzia vários desses livros infantis, né? Exato, ele trazia muito pra cá e tal. Tanto que eu lembro que chamar os Darling, né? A família Darling do Peter Pan era tipo João querido, Miguel querido, Sim. Andy querido, assim.
Então... Isso foi mantido até na dublagem do filme da Disney, né? Eles Sério? usavam, sim. Às vezes eles falam Jim querido, é muito esquisito. Caraca, é porque eu não vi dublado dessa vez, mas quando eu era criança devo ter visto, mas eu não lembro agora. Mas enfim, tem uma cronologia muito bizarra aí por trás do Peter Pan. Você diria, Cid, que o Peter Pan foi tipo um projeto multimídia, assim, na época já? Porque olha que coisa, né? Se não me engano, o Barry escreveu a peça também, né? Ele escreveu a peça, Sim, ele escreveu a peça em livro. 1904. O livro lá, que não era o livro do Peter Pan, era um livro de histórias. E aí esse personagem ficou tão, né, tão famoso, tão... Como o David comentou no começo, ele é tão universal e todo mundo conhece ele, pelo menos uma coisa, que nessa época ele já se destacou. E, 2 anos depois, né, ganhou sua peça. Depois, uma sequência que é focada na Wendy, né, que esse eu não li. Esse livro eu não li, então eu não sei, assim, o que se trata, mas eu quero ler porque eu gosto muito desse universo, obviamente, né? Eu gosto muito desse universo, mas esse eu acho que é até mais difícil de achar em português. Talvez depois pra eu baixar na internet eu vou ter que procurar em inglês mesmo. Não sei se vocês leram esse livro, não, né? Não. E eu acho que vale a pena destacar também que o Peter Pan, né, ele é esse personagem gigante, assim, ele também é um conceito psicanalítico, né, da síndrome de Peter Pan, que é caracterizada, né, como a incapacidade de alguém, tipo, dos meninos crescerem, né. Isso é uma recorrente, assim, de vários estudos, né, nos Estados Unidos. Eu lembro que o próprio termo Arrested Development, né, tipo, a desenvolvimento arrastado, também é sobre isso, né, sobre como o homem médio americano, ele fica num desenvolvimento arrastado da juventude eterna, assim, e ele meio que se recusa a ter uma vida madura, sabe? Age como se fosse adolescente e tal. Então eu acho muito interessante, assim, né? E é até engraçado, porque a psicanálise, se a gente for parar pra ver, um papel histórico que ela tem é sempre meio que quebrar, né? Essa tradução mitológica que as coisas têm e tal. A maioria dos mitos, eles são reivindicados na psicanálise, né? Para serem mais simbólicos do que tudo. E eu acho que disso diz muito, né? Tipo, sobre o período no qual a ciência se desenvolveu na humanidade, né? O período iluminista, assim, a gente estava saindo, né, dessa tradição de literatura do mito, onde o mito era uma descrição de alguma coisa que explicava como o mundo funcionava e tal, só que a gente não podia jogar isso tudo fora, né? Então a psicanálise reaproveita isso para um lado mais simbólico, né? Tipo, quem é o Peter Pan e tal? Não é uma descrição literal do que é o personagem, o que ele faz, mas do que ele simboliza num arquétipo humano, né? Sim, tanto que o personagem favorito do Michael Jackson era o Peter Pan, né? Então, tem muitas dessas... Se eu não me engano, foi no... Eu não sei se... Porque tem tantos documentários do Michael Jackson que existem, que eu já vi, mas que eu lembro que tinha um tópico específico pra isso, assim, porque principalmente muitas pessoas que tiveram uma infância muito difícil, né, se identificam com o personagem, assim, com essa história, né? Principalmente com essa história com a Wendy e tal, porque tem muito dessa coisa do espelho, né, do yin yang, assim, do menino que não quer crescer e da menina que, na verdade, ela tá tendo que confrontar isso de uma maneira que ela não é adulta, mas ela não é criança, então ela tá naquele meio ali, sabe? Então eu acho muito interessante essa... Eu acho que dos contos e das histórias antigas, assim, que foram reinventadas, já recontadas várias vezes, o Peter Pan é minha favorita, porque justamente tem muita coisa que, quando eu era criança, eu já ficava meio tipo... Eu não sei se eu entendi muito bem, sabe? Aquela coisa do beijo, que na verdade é o dedal ali. Eu ficava tipo, será que eu entendi? Eu ficava muito tipo, será que eu tô perdendo alguma coisa? Eu não sei se eu captei toda a mensagem. Desde criança, assim, eu já pensava muito nisso. E me fascinava muito, sabe? Eu acho que tem muitas questões da família. O próprio Peter Pan de 2003, que a gente vai comentar, mas eu sempre fiquei, tipo, é o mesmo ator que faz o pai das crianças e o Capitão Gancho, sabe? Falei, o que eles querem dizer com isso? Sabe? Eu sempre fiquei muito, muito ligado nessas coisas. Então, tanto a história original, né, do livro, quanto as adaptações, eu acho que trazem muito dessa perspectiva. E as minhas favoritas são aqui, eu já falei aqui, né, do Peter Pan de 2003 e tal, mas que trazem isso de uma maneira muito clara, que mesmo eu criança eu não entendia, mas eu ficava, tipo, pensando naquilo, sabe? Falava, tem alguma coisa aí, sabe? E sempre me pegou Inclusive, muito. Cid, é interessante como algumas adaptações replicam tradições que já estão na peça original e outras não, né? Por exemplo, no Peter Pan de 1924, que a gente vai falar, o Peter Pan é interpretado por uma mulher, que é uma coisa que vinha da peça original, né? Onde ele geralmente era interpretado por uma mulher, assim, desde a primeira montagem. E aí, no Peter Pan de 2003,
o Jason Isaacs faz, como você falou, o George Darling e faz o Capitão Gancho também. E isso era uma proposta desde a peça original, que o ator que faz o Capitão Gancho também fazia o pai das crianças, né? Uhum. Então essa ilustração, né, acompanha o tempo também, né? Quais adaptações decidem ainda remontar a isso ou não remontar a isso. Perfeito. Não, e eu total. acho que só faltou a gente explicar um pouquinho, né? Se bem que acho que todo mundo já viu alguma versão diferente disso, mas vale relembrar, né, que a história do Peter Pan, ela começa, né, com a família Darling. A Wendy, ela, em todas as versões, né, pelo menos nas versões que recontam a história original e tal, a Wendy, ela meio que tá sendo obrigada a crescer contra a vontade dela, né, porque ela tá nesse período de amadurecimento, e aí, numa noite, o Peter Pan entra na casa dele, leva ela e os irmãos pra Terra do Nunca, né, e aí, tipo, é sobre a aventura deles lá com o Capitão Gancho. E eu acho muito interessante, se a gente for parar para pegar essa coisa do yin e yang que o Cid comentou, né, de eles serem opostos e tal, porque apesar de Peter Pan, algumas versões serem mais simbólicas, né, e outras versões serem mais literais, tipo, tem várias versões que remetem, né, à figura deles acordando como se tudo não passasse de um sonho, assim. Acho que até o filme original da Disney, ele dá uma leve brincada com isso e tal, né, o de 54, mas eu gosto, né, de quando eles abordam isso literalmente, e aí, tipo, essa questão mais simbólica, ela vai mais pra como é a relação da Wendy com o Peter, sabe? Tipo, porque uma recorrente de todas essas versões é que o Peter nunca fica com a Wendy, né? Apesar de ter uma certa conotação romântica com ele. Eu sempre vejo isso muito como um flerte dela, né? Com essa possibilidade de você não amadurecer, você, tipo, se levar como criança pra sempre, mas ela abandonando isso, né? E escolhendo se tornar uma adulta, assim. Ah, total. Tanto que nas adaptações, acho que todas, assim. Eu acho que sim. Todas as adaptações que eu lembro agora, eles passam grande parte do filme tretados, assim. Porque o Peter Pan é um babaca. Né? E tanto que no Once Upon a Time ele é realmente um babaca. Ele é realmente ali o vilão, assim. Então, Qual essa óbvio, reformulação dele como vilão, né? Dessas brincadeiras e tal. Mas a Wendy é justamente, né, aquilo. Ela quis ir num primeiro momento, mas quando chegou naquele lugar fantástico, ali naquele lugar, né, que era o ideal pra ela e pros irmãos, os irmãos não ficam brigados com o Peter Pan, com as crianças e tal, mas ela fica, entendeu? Ela não quer ficar ali. Então, eu acho muito legal isso, porque eu lembrando e revendo os filmes, eu falava, cara, tipo, sei lá, o filme tem 1h40, o de 2003, acho que todos têm nessa mesma levada, assim, 1h50, 1h40 e tal. E ela passa grande parte do filme, né, brigando com ele, então isso é muito legal, porque mostra muito claramente, né? Eu acho que, tipo assim, uma coisa que vale a pena você trazer, que eu acho que é uma recorrente, assim, eu acho que o autor original, talvez ele nem tenha pensado nisso, né, mas é uma coisa que transparece muito, assim, em todas as versões de Peter Pan, mas que, querendo ou não, o que impede a Wendy, né, o que joga ela pra amadurecer e tal, é que uma coisa de como o Peter Pan se comporta e tal, está muito relacionada a papéis de gênero e expectativas que se tem com pessoas de determinado gênero, né, porque, tipo assim, em todos esses, por exemplo, o João e o Miguel, por mais que eles participem, eles conseguem se integrar melhor aos garotos perdidos, porque quando chega lá eles são só garotos, só que a Wendy, ela é tirada, né, do âmbito onde ela vai ter que amadurecer, da sociedade, tá, onde ela vai ter que se comportar como uma mulher adulta, e quando ela vai pra Terra do Nunca, ela tem que exercer esse comportamento de qualquer jeito, porque ela vira a mãe de todos os meninos, né? De mãe. Tem muito aquela coisa do boys being boys, né, quando o João e Miguel atravessam pra Terra do Nunca e se integram aos garotos perdidos, né, e a Wendy tem muito essa relação que o Cid falou com o Peter Pan, né, que é uma relação ao mesmo tempo de atração, né, dessa coisa da menina então na adolescência, começando a se interessar pelo garoto, que leva ela a um lugar que ela desconhece a primeira vez e tal, mas ao mesmo tempo ela ainda não se sente integrada ao mundo que esse garoto oferece pra ela, sabe, assim, ao mesmo tempo existe um sentimento de irritação com esse garoto, ao mesmo tempo que existe esse sentimento de irritação e esse sentimento de atração, né, acho que os filmes, né, as adaptações, a peça original fala muito dessa questão do descobrimento de uma menina, sabe? Assim. E tem a questão da idade, tem a questão de ser menino também. Tanto que quando eu era mais novo, eu me identificava muito com o João, assim. Muito. O menino de óculos ali e tal, que tinha aquele pijaminha. Cara, eu acho muito engraçado. Todas as versões tem a cartola de algum jeito, mas é sempre no original era de um jeito, que era do pai, né? E aí no de 2003 ele pega de um cara aleatório enquanto eles estão voando, assim, tipo, eu acho muito divertido, assim, essas diferenças, assim. Mas eu sempre me identifiquei muito com esse personagem. O Miguel não tem tanta
ação ali, até porque ele é o mais novinho ali de todos, né? Um bebê, né? Mas Quase um bebê, né, cara? Exato, eu gostava muito de ver essas diferenças, assim, porque em cada filme eles têm mais ou menos uma idade ali, por mais que sejam muito similares, mas, se não me engano, no desenho mesmo, no clássico, ele é bem, bem bebê, assim, né? No filme que não dá pra fazer, que não ia ficar bacana ali, se ele ser tão novinho. Mas todos os irmãos, eu acho que se você vê muito novinho, você vai se identificar com um, sabe? Então a época que eu me lembro, né? Porque é um filme que tá tão na minha memória, assim, que eu me lembro de ter visto, assim, que eu me identifiquei muito com o João, foi mais ou menos na época que eu comecei a usar óculos ali, que eu tinha mais ou menos a idade dele, sabe? Então é bem legal, e a Wendy é essa personagem que é tão emblemática, né? Até na versão do Hulk, né? Que ela é a única dos originais que volta, assim, né, das crianças ali reais, né, a aparecer, e ela idosa, sabe? Eu chorei quando eu revi. Eu achei muito tocante, assim. Ela é Muito tão mais tocante. protagonista que o Peter Pan, né? Total. Já Tanto diz que o título, né? Exato. Peter e Wendy, né? Assim. Exato, tanto que na versão original publicada, né, não tinha o Wendy, mas depois uma republicação colocaram Peter e o Wendy, depois Peter Pan e o Wendy. Então elas, pô, cara, eu acho que não pede igualdade, e nos filmes é muito bem representado isso. Eu gosto como cada filme é bem diferente, mas ao mesmo tempo ele traz pontos assim que se complementam, sabe? Eu tava até conversando com vocês em call, que é isso, eu acho que cada versão, claro que sempre tem uma versão merda, né? Mas cada versão, assim, das mais famosas, tem pontos que pegam muito bem essas perspectivas de idade, de gênero e tal, que eu acho que funcionam, sabe? Tanto que elas foram muito emblemáticas e marcaram geração, né? Você pega ali dos anos 80, cara, meu pai, assim, adorava Hulk, né? Minha família, assim, que é mais dessa época e tal. Dos anos 2000, a gente aqui já gosta muito de 2003 e tal. E eu acho que as crianças, que são crianças hoje, vão se amarrar nesse Peter Pan novo, entendeu? Então é legal ver esses recortes, né? Porque tem uns que não funcionam, né? Outros clássicos aí que a galera tenta fazer versão nova e fica uma bosta. Porque não sabe Sim, atualizar, enfim. E ele se beneficia muito, né? Acho que todas as versões, porque elas sempre se passam no mesmo período de tempo, né? Acho que um problema grande quando as pessoas tentam fazer atualizações é, tipo, não saber entrelaçar bem com o período histórico, né? E eu acho que todas essas versões que a gente consegue, que a gente vai falar aqui, elas conseguem lidar muito bem com isso, né? Mas já puxando a primeira, que é o primeiro filme que a gente vai comentar, que é um filme de 1924, né? Que é dirigido pelo Robert Branson e foi lançado pela Paramount Pictures. E ele se chama só Peter Pan, né? Eu acho até engraçado que no título, né, na tagline do pôster, o nome do autor parece bem grande, né? Então já enfatiza, até pela popularidade da peça de teatro, né? Tipo, que eles já estavam tentando alcançar um público e tal. E é um filme que ele ficou perdido até a década de 50, quando ele foi reencontrado, assim. Um clássico importantíssimo, né? No desenvolvimento de efeitos especiais e tal. E ele seguia mais a tradição da peça, né? Tanto que nele o Peter é interpretado pela Betty Bronson e tal. E tem até um momento, né, de meio de quebra da quarta parede, assim, que você percebe que é uma interação muito teatral, assim, né, apesar de estar sendo feita no cinema. Nossa, total. Que é tipo, não, batam palmas pra ela voltar à vida e tal, ele fica insistindo em bater palma, né, então é a típica interação que a gente tem com a galera do teatro, mais levada pra linguagem do cinema, né, que era um período de desenvolvimento também, né, da história do cinema, se a gente for parar pra pegar, apesar de, sei lá, na União Soviética o pessoal tá fazendo, né, cinema soviético, brincando mais com montagem, nos Estados Unidos ainda tinha muito esse contraste, né, eu acho que o Diego pode até testar um pouco isso pra gente, mas por mais que você tivesse, né, os filmes do Griffith desenvolvendo montagem paralela, essas coisas, ainda tinha uma herança muito forte do teatro, né, até pelo uso de efeitos especiais terem se desenvolvido com o Jorge Méliès e tal. Tinha. Eu acho que a gente, como você falou, né, a gente tava vendo a linguagem cinematográfica, como a gente conhece hoje, se consolidando nesses tempos, e as possibilidades da linguagem se consolidando nesses tempos, mas ainda toda a noção teatral era muito presente no cinema, como foi colocada muito no desenvolvimento dele, né? Porque toda a noção de mise-en-scène que a gente estuda no cinema, por exemplo, vem do teatro, né? De você, por exemplo, de você entender a encenação como um todo na construção de um filme. Isso foi usado, isso é um traço que vem do teatro, né? Que foi usado no cinema para consolidar o cinema e fazer o cinema ser reconhecido como arte. Então, toda a linguagem teatral, né? Ainda era muito presente nesse desenvolvimento do cinema e para consolidar ele, né? Eu acho que nesse filme isso fica muito evidente, né? Sim, total.
E deixa eu perguntar, vocês gostam desse filme? Eu vi ele só para esse podcast, assim, gostei bastante e tal. Me surpreendi, porque pra mim, tipo, ele seria, sei lá, mais um filme comum da época, porque, por exemplo, eu já vi o Alice no País das Maravilhas, né, acho que de 1912, e ele não me pegou muito, não. Mas o Peter Pan, cara, eu achei muito bonito, assim, tipo, tanto o desenvolvimento dos personagens, né, eu acho que, tipo, por mais que ele seja um filme dos primórdios do cinema, assim, né, ele tem um desenvolvimento que ele ainda soa bem contemporâneo e tal. Gostei muito de como eles conseguem criar, tipo, o design de produção, assim, da Terra do Nunca, né? O uso do stop motion e, tipo, da montagem paralela para toda vez que, tipo, eles vão cortar para alguma cena do sininho, eles brincam da sininho, né? Eles brincam com o Peter em primeiro plano, assim, ela pequenininha lá atrás. Achei muito bonito. Eu gostei muito, David, assim, gostei muito, principalmente porque eu acho que tem um pouco disso que a gente falou, sabe? Porque ao mesmo tempo que ele consegue ter esse aspecto bem teatral, assim, inclusive a atriz que faz o Peter Pan, né, foi escolhida pelo próprio escritor do Peter Pan original, né, ele tava vivo ainda, né, então ele tava bem envolvido com essa adaptação que a Paramount fez, sabe? Então você vê traços teatrais, assim, nos cenários, num certo tom artificial que eu acho que perdura por várias adaptações de Peter Pan, né, assim, a gente vê, inclusive, né, o ator que faz a Naná é um homem, né, inclusive, né, é um homem numa roupa de cachorro. E, inclusive, isso por é uma exemplo. adição própria do cinema, né? Tipo, não é uma coisa que não tinha na peça de teatro, né? Essas cenas da Naná e eles criaram pro cinema, assim. E, apesar Exatamente. de o Cid ter até comentado isso, o Cal, né? Que é um pouco esquisito, tipo, o cara vestido com aquela roupa e tal. Eu acho que o animatrônico que eles fazem da orelha dela se mexendo e tal é muito legal, sabe? Tipo, ainda que você perceba que é uma roupa, você passa muito fácil por um cachorro. Não, eu acho que essa artificialidade é muito boa, só pra não perder o ponto aqui, Diego, mas é porque eu acho que a artificialidade é muito boa, porém, ela gera muita estranheza, principalmente quando tá interagindo com as crianças, assim, aquela cena que tá tudo escuro, e ele ali cuidando da criança, botando a criança pra tomar banho, assim, me gera uma estranheza, mais pela questão de realmente, pô, você vê que é uma parada muito... eu acho que é tão bem feito. Eu não sei quem é o ator que tava por trás, né? Mas eu achei tão bem feito o corpo ali de um cachorro que me gera essa estranheza, me gerou essa coisa. Porque no livro ela é descrita de fato como uma babá, né? Que cuida das crianças e tal. Só que o que mais dá pra fazer é numa animação, né? Como a animação dos anos 50. Que dava pra você fazer uma babá cachorra criando crianças. Mas num filme live action, tanto que eles não fizeram, né? A gente tem 2003 e tem esse recente. 2003 tem até mais tempo passado na Terra normal, né? E não ela é uma cachorra assim que cuida, entre aspas, mas cuida de modos caninos mesmo, né? Ela leva pro banho e tal, mas não, tipo, sei lá, tenta botar o remédio na boca da criança, entendeu? Então, sendo isso um homem ali fazendo, é muito bizarro. E até peças de teatro hoje em dia que usam desse tipo de recurso pra criar, por exemplo, o Olaf ou o Sven do Frozen. Então eles usam muito disso, até a questão de cenário. Cara, o cenário do quarto das crianças é praticamente igual às que a gente tem nas peças do Peter Pan, assim. Então é um filme extremamente teatral. Eu acho que isso é o que mais me encantou no filme, sabe? Porque ele tem essa coisa dos efeitos especiais, que pra época era um puta big deal, assim. E até a questão dos pais, da sombra, né? Que a sombra era ali, de fato, um material. Eu não sei que porra de material era aquele, né? Mas era um material, assim, pra remeter uma sombra, né? Não era um CG. Provavelmente. Então eu gostei bastante desse filme, me surpreendi. Claro que tem todas aquelas questões, né, que a gente até vai entrar muito, que tem no filmes dos anos 50, né, da animação, da questão ali dos indígenas e tudo mais, só que o filme em si, eu gostei demais. Eu não tava esperando nada, não sabia nem como que eles iam fazer os efeitos, né? Porque, pô, dos anos 20, sabe? Então, me pegou, me surpreendeu. O Capitão Gancho também, acho que é um dos mais bizarros, um dos atores mais bizarros que fez o Capitão Gancho, assim. Porque os outros é sempre meio... O ator é meio bonitão, aí eles enfeiam o ator, mas esse já era feio mesmo. Mas eu acho uma coisa foda desse filme, Cid, assim, que vai nisso que o David falou e que eu falei também, que ele tem esse aspecto teatralizado, sabe, da Naná, do cenário, de tudo isso, do jacaré. Artifício teatral. Do jacaré. O jacaré, inclusive, é o mesmo ator que faz a Naná, inclusive, né? Ele é um especialista em fazer animais. O Andy Serkis da década de 20. Tipo isso mesmo. Mas o que eu acho foda é que ele tá junto nesse aspecto mais teatral,
dos primórdios do cinema, mas também ele tá junto com essa construção da linguagem cinematográfica dos primórdios do cinema também, porque como o David falou, ele tem o uso do stop motion, ele tem a montagem paralela, ele tem um uso muito interessante da granulação da imagem, por exemplo, sabe, é um filme lindíssimo. Então eu acho também que ele tem o pré-cinema, esse cinema dos primórdios, ele tinha muito uma coisa como ele não tinha fala, era silencioso, assim, ele tinha que contar várias coisas pela imagem, sabe, pelo cuidado que você tinha que ter na imagem. Nesse filme, inclusive, aqueles cartazes que tem pra transmitir diálogos são retirados da peça original, inclusive, sabe? Quase são diálogos da peça original, quase, assim, sabe? Então, acho que tem toda essa inventividade de você estar lidando com esse aspecto teatralizado, que você percebe que é muito perceptível no filme, e, ao mesmo tempo, você tá lidando com esse aspecto da construção da linguagem cinematográfica desse primórdio do cinema pra você contar as coisas com linguagem, sabe? Então acho que acaba tendo esse equilíbrio muito bem, assim, no filme. Uhum. E ele já cimenta uma relação que a gente vai comentar melhor, assim, ao longo dos filmes, mas do Peter Pan, né, com um flerte, assim, com leitura queer, né? Tipo, querendo ou não, por mais que dentro da logística do filme, né, o Peter Pan seja um menino e tal, a imagética da coisa ainda, tipo, eram duas atrizes se beijando, né? Isso é uma recorrente, assim, tipo, rola o beijo dele com a Wendy, depois rola o beijo dele com a mãe e tal. E, sei lá, é uma representação foda histórica que a gente tem, né? Ah, sim. Eu fiquei me perguntando até como que isso rolou na época, né? Sei lá. Mesmo sendo personagem, mas, tipo, não interessa, né? São duas atrizes ali. Então eu fiquei até meio surpreso como que passou de... Não sei se foi de boa também, porque a gente não tava... A gente não era nascido, mas eu não sei como que foi a recepção disso na época. Mas você sabe, Cid, nesses primeiros filmes do cinema, eles eram muito mais abertos, assim, do que o cinema ficou depois, sabe? Porque tinha muito homem interpretando mulher, né? Nesses filmes de perseguição e tal. Tipo, isso era uma tradição forte que o cinema tinha incorporado do teatro. Não, e além disso, o cinema começou a ficar uma coisa mais, sei lá, entre aspas, por falta de palavra melhor, mais conservadora, quando foi colocado o Código Reis, né? Porque você tinha, por exemplo, sei lá, tinha filme do Tarzan que aparecia a Jane pelada, sabe? Isso não é um big deal no filme, sabe? Sim. Uhum. E aí isso acontecia, tal. Tanto é que o Código Reis foi uma reação a isso. Foi uma reação mesmo, esses filmes fazem o que eles querem, tá? O que é isso? Não pode isso, vão barrar, e rolou a censura do Código Reis, assim, sabe? Que aí os filmes tinham que encontrar maneiras de não serem explícitos quanto a isso, mas antigamente o cinema era bem explícito e bem livre com essas coisas, né? Tanto é que nessa construção do cinema você via muito, sei lá, mulheres dirigindo no cinema mudo, negros dirigindo e tal, e depois que a coisa foi se fechando mais num certo grupinho e foi ficando mais tradicionalista nesse sentido, sabe? Tanto é que você vê filmes, sei lá, dessas séries mais infanto-juvenis feitos na década de 10, década de 20, você fica espantado com certas coisas que tem, né? Por exemplo, nudez no filme do Tarzan, sabe? Uma coisa que você não espera. E em 1953, o Walt Disney, né, lançou um filme através do seu estúdio, muito influenciado, inclusive, por ter visto esse filme de 24, né? E eu acho que essa, querendo ou não, é uma das adaptações mais populares, né, dentro da cultura pop, assim, de como a gente imagina o Peter Pan, né? Principalmente em termos da criação visual das roupas e tal, né? Uma coisa que vem dos livros e também da peça do teatro é que o Peter Pan ele é como se fosse o espírito da floresta, né? Então, tipo, as roupas dele remetem muito mais a folhas e tal, enquanto no da Disney era mais uma costura de tecido, que é o que acabou sendo levado, assim, para várias outras adaptações, né? Não, total. Essa questão da imagem, assim, já vou até contar um pouquinho da minha história aqui, porque, enfim, né? Tomando as rédeas aqui, foda-se o David. Eu sempre vi muito filme de 2003, mas o filme de 53, cara, eu demorei pra ver. Então não é aquela coisa tipo, eu vi todos quando era muito mais novo. Não, eu demorei pra ver porque era difícil de achar. Não sei como é que foi pra vocês, só que eu vi o Peter Pan, a segunda animação da Disney lá, a continuação, que já é muitos anos depois, né? Eu vi ela primeiro do que esse Peter Pan, entendeu? A imagem já tava na minha cabeça, porque, enfim, tinha em papel de parede de aniversário de amigo meu, tinha do próprio computador, assim, porque eu já começava a mexer um pouquinho em computador, meu irmão, ele é 7 anos mais velho do que eu, pra quem não sabe, então
meu irmão já me apresentou pra esse universo, eu muito criança, então eu pesquisava, tipo, sei lá, coisa de jogos de desenho, sabe? Aí tinha jogo do Peter Pan pra jogar no navegador e tal, e sempre tinha essa imagem do Peter Pan. Mas eu demorei até ver esse filme. Então, e mesmo assim eu já ficava, nossa, que roupa diferente, né? Porque ele realmente parece uma roupa que foi costurada ali e tal, e eu gosto muito desse filme, assim. Ele, óbvio, né, um clássico, e ele é a primeira vez, assim, que tem as músicas de fato, né, pro Peter Pan, assim, que o filme, ele é, né, esse, né, dos vários musicais que a Disney fez, só que as músicas não são igual, por exemplo, sei lá, A Bela e a Fera, Pequena Sereia, que são putas músicas famosas, sabe? Peter Pan não, é um filme que talvez hoje ele seja até um pouquinho mais, não sei, esquecido, talvez, eu não sei se essa é uma palavra correta pra usar pra esse Peter Pan. Mas... esqueci, eu não digo. Eu digo que ele não é tão lembrado quanto os filmes da Disney, mas acho que ele é bem lembrado, assim, porque eu acho que hoje em dia, tipo, o que pegou mais, assim, é que a gente faz parte de uma geração que cresceu mais com a referência aos filmes da Renascença, né? Então, esses filmes mais clássicos, assim, às vezes eles passam desapercebidos. E, tipo, a identidade visual dos filmes a identidade musical dos filmes da Renascença eram mais fortes, né? O Branca de Neve, né? O próprio Pinóquio, que a gente comentou mais cedo. O Mowgli tinha também, não tinha? Agora eu não lembro direito. Tinha, o Mowgli tinha, mas o Mowgli é bem depois, 20 anos depois do Peter Pan, né? O Mowgli já é nos 70. Acho o Mowgli menos lembrado que o Peter Pan. Acho que o Peter Pan não, com certeza, o Mowgli só ganhou sobrevida por causa do filme do Jon Favreau. Uhum. Mas a minha história, Cid, é muito parecida com a sua, porque primeiro eu vi a sequência lá, porque ela vivia passando de manhã cedo no SBT, né? Nessa época o SBT passava o filme cedo e tal. E na verdade, olha que engraçado, eu só vi o original na época, porque passou o de 2003 na televisão, eu não conseguia assistir, e aí minha mãe, tipo, ela trabalhava mais pro centro de São Paulo, eu pedi pra ela, mãe, compra o DVD do Peter Pan e tal, que eu quero ver, aí ela comprou, e aí, na verdade, ela comprou da animação, entendeu? Não do filme live action, e aí foi justamente por isso que eu vi, assim. Mas fiquei apaixonado, né? Eu já falei em outros podcasts que, tipo, a relação que as pessoas têm, né, de maior afetividade com os filmes da Pixar e tal, eu tenho muito com essas animações da Disney, que eu vi muito, assim, durante a infância. E aí, quando a gente pegou um VHS, eu alugava a fita do Peter Pan pra ver direto, assim. E, tipo, tem isso, né, dele ser imageticamente muito forte, ele ser, tipo, a imagem do Peter Pan que é difundida, né, em festa de aniversário e nessas coisas infantis e tal. E eu acho que em termos de construção própria também, né, ele é muito rico. Eu gosto muito das sequências dele que envolvem as músicas e, tipo, a própria sequência do voo, né. Não sei se ela ficou muito enraizada em mim por causa dos DVDs da Disney, né, com o Disney Fast Play, aí começava, tipo, com ele falando. Nossa, cara, que ódio que eu tinha desses DVDs. Puta que pariu. Caralho. Mas, pô, acho muito fantástico, assim, quando eles chegam na Terra do Nunca, né, tipo, todo aquele negócio de pintura a óleo dela em plano geral, assim, acho muito bonito. Eu gosto muito do humor do basicamente filme, o mapa, né? Sim. O filme, inclusive, é uma comédia, né? O filme, inclusive, ele tem um tom bem alegre, bem leve, né? Se você comparar com a versão da década de 20, né? Que tem esse tom mais melodramático, né? Esse já é uma outra coisa, uma aventurona mesmo, né? Capitão Gancho mesmo é um vilão cômico, né? Totalmente cômico, né? Assim, sim, o Capitão Gancho, o Crocodilo. O Crocodilo, pra mim, cara, eu acho que é, sei lá, a coisa mais marcante dessa animação, assim. Eu gosto muito da personalidade que eles conseguiram dar pra um bicho que não tem nem tanto tempo de tela, assim, mas sei lá, era muito engraçado de fato, né, uma comédia mesmo, essa relação do crocodilo, e aí o Peter Pan zoando o Capitão Gancho com medo, e aí tem o Smee também, que é esse pirata que ele não é ruim, mas ele tá ali e ele acaba sendo ruim por causa disso, sabe? Então... gente boa, né? Exatamente, só o fato que é capanga do Capitão Gancho, né? Um velho gente boa que acontece de ser capanga do Capitão Gancho, por isso tá junto com as suas maldades, né? Engraçado isso, assim. Mas até o pai das crianças, né? Ele tem aquele tom de mal-humorado engraçado. Toda a rivalidade feminina da Sininho com a Wendy tem um tom engraçado também. A relação dela com o Peter Pan, a cena da sereia, a cena do João Miguel. Todo tem um tom muito mais leve, né? Eu vi esse filme a primeira vez naquelas fitas verdes da Disney, porque eu via todas, né? Eu sempre ganhava isso de aniversário, essas paradas aí, sempre foi o presente que eu ganhava. Aí eu via desde criança ele, sabe? É um dos filmes da Disney que eu via, sabe? Tipo, tem filme da Disney, eu tenho que ver. Aí via Peter Pan. Mas você viu esse primeiro ou você viu o segundo primeiro? Primeiro. Não, eu vi primeiro de 53. Sempre, assim, Nossa, sabe? diferente. E aí eu fui ver a continuação do SBT.
como vocês, assim, mas eu já tinha visto o Peter Pan original, já conhecia, tanto é que eu já queria ver, eu lembro das chamadas dessa continuação, eu fiquei, nossa, vai ter uma continuação do Peter Pan, meu Deus, sabe? Você sabe, um choque pra mim foi porque, por eu ter visto primeiro a do SBT, quando eu fui ver o original e a dublagem é diferente, porque era a dublagem da época, eu achava muito esquisito, sabe? Tipo, o Peter não tem aquela voz de criança, igual ele tem na dublagem do filme de 2003 e tal. Não do live action, né? De Volta à Terra do Nunca. Sim, então, eu lembro, cara, que tinha um... Eu não lembro o ano, mas eu tenho a memória muito clara de eu procurar Peter Pan no Google, assim, e cair num site oficial da Disney na época da venda dos DVDs. Olha só que parada. Era tipo o DVD, né, o primeiro lançamento de DVD do Peter Pan, e era um site interativo, assim. Aí, tipo, era o pôster, aquele... Acho que é um dos pôsteres mais clássicos que tem, né? Que é o Peter Pan, assim, com o rosto gigante e as crianças voando embaixo e tal. E aí, quando você passava o mouse em cima, assim, dos personagens, aparecia, assim, que eles estavam meio que voando com o pó, sabe? O pozinho, assim. Então, era um site muito interativo e eu ficava, tipo, será que eu posso comprar online, sabe? Será que é seguro comprar online? Naquela época, eu, enfim, não sabia fazer a menor ideia. Então... Eu via, assim, eu queria muito ver, falava, nossa, que filme bonito, que diferente, né? Porque, enfim, eu cresci ali nos anos 2000, então eu cresci, como eu já falei várias vezes, com Galinho Chicken Little, essas animações que já eram, né, muito eu vi no feias, cinema, né? São animações feias, né? Então a gente vê uma animação dessa, eu ficava tipo, cara, que diferente. Nossa, que bonito. Então, até eu ver, cara, eu demorei, e quando eu vi, eu fiquei muito encantado, assim. Apesar de, assim, o David, eu vi que ele deu 4,5 pro filme, adorou e tal, mas não é a minha versão favorita do Peter Pan, já vou falar aqui. Só que ela tem um lugar especial no meu coração, entendeu? Mas aquela sequência toda dos indígenas eu realmente acho péssima. Não só pela como eles retratam ali toda a questão, mas eu acho que foge muito daquela coisa leve que o filme tava tendo, sabe? Eu acho que vai pra um humor, assim, que eu já acho muito... que não me agrada, entendeu? Acho que desconecta ali. E sabe que eu gosto? Porque eu acho que, tipo assim, uma coisa do humor do filme mesmo é fazer muito um exagero físico dos personagens, né? Tipo, tudo dos personagens tem uma fisicalidade. Aí quando eles vão pra tribo indígena, né? Vai pra mesma coisa, assim. É de mau gosto, né? Mas a gente sabe, né? A gente não tá aqui pra fazer análise moral, né? A gente sabe que, tipo, querendo não, é um reflexo de um período histórico e tal. Mas eu gosto, acho engraçado, acho a música muito boa, sabe? Tanto que, tipo, quando no De Volta à Terra do Nunca, né? Tem meio que um... Não é um flashback, né? Mas eles tocam elementos da trilha sonora do primeiro filme enquanto tá mostrando nas nuvens, assim, como se fosse um flashback. E aí, tipo, ela é tão marcante que eu sabia de cor cantarolar, sabe? Eu acho que essa versão dos anos 50, ao meu ver, assim, ela com certeza é a mais popular, a mais marcante de todas, na lógica geral do Peter Pan, assim, sabe? Do impacto dela pro mundo, até porque, pô, a marca Disney, milhares de crianças veem isso até hoje, cresceram vendo isso, e isso aí tem um poder de salientar as coisas de um jeito incrível, né? De um jeito gigantesco. Mas eu acho, assim, o filme em si, eu acho ele muito legal, assim, uma aventura muito leve. Tem esse aspecto que o David falou do encantamento visual, que tem esse tipo da Disney da clássica, né? Daqueles planos gerais por Londres, o uso de cor, assim, essa coisa aura que o filme tem, essa coisa ultra colorida que o filme tem. O humor físico dele é bem né? próprio, né? Porque outros filmes da Era de Ouro, se bem que eu acho que Peter Pan já entra na Era de Prata, né? Mas, tipo, os da Era de Ouro não tinham isso, né? E essa coisa que depois, sei lá, a gente associou como um humor de pica-pau, né? De ter esses físicos exagerados, de ter uma distorção para uma parte do corpo, para cada expressão que o personagem tá fazendo, tipo, quando ele tá ouvindo o TikTok do crocodilo, um olho dele aumenta e outro abaixo, sabe? Esse tipo de coisa assim. Sim. Mas eu acho que uma coisa que o filme tem é que ele é tão autocontido, ele parece tão um episódio de alguma coisa muito maior. Eu acho que às vezes ele me parece um pouco... Assim, pra mim, eu gosto muito do filme, mas ele é mais pueril, ao meu ver, do que outras versões do Peter Pan, que a gente vai falar daqui a pouco, e outros filmes da Disney, sabe? Assim, tem uma relação mais pueril com ele, sabe? Eu gosto muito, mas ele não me encanta tanto quanto outros filmes da Disney. Mesmo assim, eu gosto demais dele, assim, sabe? Eu vejo, concordo. Acho Concordo ótimo. com o Diego. Não, inclusive, essa questão que o David, não sei se foi o David ou o Diego que comentou, agora até me perdi, mas de Londres, né? Porque é uma cidade também, acho que talvez por isso seja tão marcante, porque é uma cidade, né, que todo mundo conhece, nem que seja, sei lá, a questão do relógio, a ponte e tal, mas você conhece alguma coisa, sabe? Lá é muito marcante, assim, visualmente. E é muito frio, e é aquela coisa, assim, muito... parece ser meio triste, sabe? Então...
tirar as crianças daquele contexto, num ambiente também que era muito hostil, sabe? E toda essa sequência do voo até um ambiente livre, né? Que é onde tem a natureza, onde tem o sol, sabe? O sol tem um rosto e tem toda essa questão de ser um ambiente livre. Então, eu acho que tudo isso gera... São filmes que tratam todas essas questões com uma unicalidade muito forte, sabe? Então... É isso que eu gosto tanto dessa história, sabe? Então, como a Londres é retratada nesse filme, é essa coisa, esses planos abertos, assim, eu acho que, pô, sensacional, sabe? Aquela parte que as crianças vão no... Meu Deus, eu esqueci o nome do relógio de Londres. O Big Bang. Isso. Cara, eu acho, assim, talvez um dos meus shots favoritos do filme de qualquer filme da Disney, assim, animação e tal. Porque... É incrível, Beleza, incrível. não é, como o Diego comentou, não é a minha animação favorita da Disney, mas acho que tem momentos visuais dos mais bonitos de todos, assim. Claro que isso é muito subjetivo, né, mas eu tô falando da minha experiência revendo o filme enfim, até desde criança, sabe? Eu achava muito impressionante. Todas as animações clássicas, né, são visualmente impecáveis, né, assim, né, são esplendorosas, né? Isso que você comentou dele ser meio diluído, isso é muito perceptível, né, pensando nas outras versões e tal, no relacionamento dele com a Wendy, né, tipo, ainda tem essa coisa meio que do yin yang, né, do crescimento e tal, mas não tem a conotação romântica, né, que todos os outros filmes têm. Tanto que, tipo, nesse é tudo levado para um lado mais de piada. Então, por exemplo, quando a Princesa Tigrinha dá aquele beijinho de nariz no Peter Pan, a Wendy fica com ciúme, o próprio ciúme dá sininho com ele e tal, mas tipo, isso nunca é trabalhado como uma esfera dramática de verdade no filme e tal. E eu sei que, tipo, É uma coisa mais alguém externa, pode, né? sei lá, ouvir esse podcast e pensar, mas é a animação da Disney, mas, pô, isso é uma coisa que os filmes da década de 40, né, a gente elogiou muito, por exemplo, quando a gente fez o nosso podcast da Era de Ouro. Ah, Verdade, sim, verdade. ele é realmente uma comédia zona, né? E uma comédia musical, acho que talvez seja uma das primeiras da Disney, assim, nesse sentido, porque a gente até comentou, né, teve um podcast com a Fernanda, comigo, com o Diego e tal, que a gente comentou que tinham muito voltado mais pro drama, né, pra uma coisa mais pesada ali e tal. Talvez Peter Pan tenha sido uma... Eu posso estar falando merda, mas da minha lembrança de que, de fato, seja um filme muito engraçado, sabe? E tem a comédia muito presente. Então, em 1991, o Steven Spielberg, né, o rei do blockbuster e do cinemão estadunidense, decidiu fazer a sua própria versão do Peter Pan, né? Ele conta a história do Peter Pan já adulto, vivendo uma outra identidade, que tenha interpretado pelo Robin Williams, que tenha seus filhos sequestrados pelo Capitão Gancho, o arqui-inimigo dele, né? Aí ele tem que voltar para a Terra do Nunca para salvar os seus filhos com a ajuda dos companheiros de sempre dele, né? A Sininho, interpretada pela estrela Julia Roberts, logo depois de ter feito Uma Linda Mulher, e Os Garotos Perdidos. Cara, o Hulk é um filme que eu lembro de ver muito passando na televisão, mas é um filme que, tipo, eu nunca parei pra assistir ele de verdade, sabe? Eu tinha lembranças de momentos isolados assim, mas nunca tinha parado ele pra rever igual eu fiz agora, né, no idioma original, tudo certinho. E, cara, apesar de, tipo, sei lá, ele ser um dos filmes dos maiores diretores de todos os tempos, né, que é o Steven Spielberg e tal, eu acho que, tipo, ele realmente fica devendo, assim, em relação a outros trabalhos do Spielberg, mas ele é um filme bem legal, assim, né, do Peter Pan. Eu acho que é até uma reimaginação bem-vinda, assim, de diversos elementos, sabe? E eu acho que ele já faz uma coisa que vai ser melhor feita, assim, nas outras versões, né, principalmente na de 2003, mas que é trazer todo um aspecto teatral, assim, pra composição visual, só que dentro dessa esfera do live action, né? Tipo, o filme de 20 tinha, porque isso era um padrão da época, né? A gente comentou como o cinema estava passando por o cinema estadunidense estava passando por essa transição e tal. O filme de 50 não, porque ela é essa coisa mais de um humor físico através da animação, né? Mas esse em vários momentos, assim, tipo, Steven Spielberg usa um contraluz para emular essa coisa meio que de um teatro, de uma imagem mais bidimensional, né? O próprio flashback da infância do Peter Pan, assim, quando mostra ele bebê, é tudo meio que um teatro de silhuetas, de sombras e tal, que eu acho bem bonito. E eu acho muito interessante, assim, nessa nova visão que o Spielberg trouxe. E se o Peter Pan, ele é marcado, né, por isso de não amadurecer, é muito interessante ver, tipo, o que o amadurecer teria feito com ele, né? Simplesmente transformando ele num homem comum, assim, e no fim das contas, né, tipo, os outros Peter Pans têm muito essa coisa do daddy issues, né, tipo, em relação da Wendy com o pai, porque o pai representa essa coisa adulta, e aqui o Peter Pan, ele sintetiza isso, né, porque ele é esse pai que se tornou distante, que não consegue se relacionar com os próprios filhos, assim, e curiosamente é o Robin Williams.
ele via muito essa relação do Peter Pan e os filhos dele com a própria relação que ele tinha com o pai, né? E ele se via muito no personagem do Robin Williams, dessa versão que ele criou do Peter Pan, né? Que essa questão de pai e filho é uma coisa que, pô, você vem dos Fairbanks, vai ter lá, né? Toda a trajetória do Spielberg, mas você vai ter isso também no ET, no Indiana Jones, né? E ele sempre teve essa conexão com o Peter Pan, né? Dele se ver como esse menino que nunca cresceu, sabe? É uma história que a mãe dele lia pra ele quando ele era criança. Então ele tem essa relação afetiva com o Peter Pan. Não sei se vocês sabem disso, mas o filme começou a ser desenvolvido pela Disney e depois o projeto acabou parando na Paramount, né? E o Michael Jackson queria fazer o Peter Pan, e aí o Spielberg meio que vetou ele, e aí deu papel pro Robin Williams, e várias histórias. Assim. Impressionante como o Michael Jackson queria ter feito todos esses papéis que são relacionados aos ícones infantis, né? Tipo o Willy Wonka, o Peter Pan. O Spielberg queria, na verdade, o original dele é o Tom Hanks, pro papel do Peter Pan, né? Só que aí acabou sendo o Robin Williams. Nossa, a cara do Tom Hanks fazer mesmo. Cara, esse filme, inclusive, conecta com tudo. Como eu já falei aqui várias vezes, volta lá no programa de DVD, que eu comprava muito DVD, né? Então, o Peter Pan, né? Eu comprei... O primeiro DVD de Peter Pan que eu tive foi o Peter Pan, a animação, né? A segunda animação da Disney. E aí, eu tava querendo muito ver, né? A primeira animação, não achava. Numa das minhas visitas americanas, eu achei um filme chamado A Volta do Capitão Gancho. E aí eu falava, cara, isso aqui é Peter Pan. Por mais que não tenha Peter Pan no título, eu falei, bom, né, o Capitão Gancho tá aqui, esse cara que eu sabia quem era o Robin Williams, mas eu não sabia o nome do ator nem nada. Só que eu vi, isso aqui parece o Peter Pan. Então eu lembro de ter comprado o DVD, tava tipo R$14, tava muito barato, assim. E aí eu vendo a sininhos, eu falei, não, isso aqui é Peter Pan. Só que é um Peter Pan velho. Eu achava muito... Eu não entrava na minha cabeça, o que é isso, sabe? Será que é uma paródia? Porque tinha muito disso, né? Daquelas paródias assim e tal. E eu não entendi. E eu comprei o DVD, assisti e eu adorei esse filme na época. Adorei quando era mais novo. Achava muito diferente. Tem a Meg Smith fazendo a Wendy, né? Meg Smith, a professora McGonagall e tal. Dalton que sempre foi velha, né? Ela é igual exatamente. Cara, eu falei isso. Ela já parece ser, sei lá, ter 90 anos naquela época, sabe? E ela tá viva, né? Até hoje. Mas... Uhum. Ela parece mais nova fazendo Harry Potter do que fazendo esse filme. Sim, Pan. Tem o Bob Hoskins também, que tá excelente nesse filme. Então, eu acho, visualmente, esse filme tem uns momentos que são muito marcantes. Eu revi ano passado, não revi agora, mas... Ano passado, por coincidência, eu tava revendo, assim, não era nem por causa do programa nem nada, mas... Deu vontade, assim, eu revi. E, cara, assim, é um filme que tem diversos problemas, né? Criança você não vai percebendo, mas... Ele parece uma coxa de retalhos, assim, sabe? Ele tem várias dessas ideias, aí eles abandonam no meio do caminho, depois traz de novo. Essa questão dos estúdios e de problemas com atores e o próprio Spielberg, assim, dá tudo pra perceber, né? Mas eu acho que ela tem questões que são muito bem abordadas, né? Dessa própria coisa do Peter virar o que ele tinha maior medo, né? E a própria Wendy tem uma participação pequena, né? Uma participação, tipo, minutos, assim. Mas ela tem um papel central. Se a gente parar pra pensar na história desse filme, os filhos do Peter Pan que são insuportáveis, e as crianças também, coitadas, são bem ruinzinhas. Então, eu acho que a minha performance favorita é do Capitão Gancho, sabe? Eu acho que o Dustin Hoffman faz um papel, assim, que... É difícil falar que é o meu favorito, né? O meu Capitão Gancho favorito, mas eu gosto muito dele nesse filme. Eu acho que ele talvez seja o mais assustador pra mim. Eu acho que ele tem uma cara, assim, meio... Sei lá, ele tem uma cara de mal, sabe? O primeirão lá, ele tinha uma cara meio de maluco. O visual dele é bem exato, creepy, esse né? é mais... A cena dele capturando as crianças, de só trabalhar naquela coisa do próprio gancho, né? E dessa coisa que era visto mais como um alívio cômico, né? Do gancho que sai, assim, que desencaixa e tal. Ser uma coisa que vai trazer medo pra uma criança. Então, criança vendo, funcionou muito. Você vê que ele tá se divertindo muito no filme, o Dustin Hoffman, né? Ele tá se divertindo demais, né? A química dele com o Bob Hoskins é excelente, né? E o Robin Williams também gosto muito do filme, porque eu acho que o Robin Williams é aquele ator que tem esse lado de criança, palhação, mas ele também tem esse lado muito melancólico, muito triste. Eu acho que ele consegue transmitir isso nas duas fases do personagem, sabe? Eu acho que ele é a concepção perfeita do adulto que nunca cresceu e do que isso internaliza dentro dele, sabe? Então eu gosto muito desse trio. Eu acho que o filme tem umas coisas muito boas, assim. Eu lembro de
ver ele muito em TV a cabo também, como o David. Eu lembro de chamar dele da Globo, direto, Sessão da Tarde. Eu lembro muito dele quando ele passava no Jetix. Muito, assim, Hulk, a volta do Capitão Gancho. Eu lembro das chamadas, assim, eu na minha cabeça, sabe? Mas eu acho que ele tem uma coisa muito boa, sabe? Eu gosto muito desse cuidado visual, que é costumeiro, no melhor do Spielberg, né? Que tem entre essa coisa do classicismo mais rigoroso desse mundo adulto, até quando tá na tela do Nunca, vai pra esse estilo infantil, excessivo, teatralizado, tem toda essa questão que o David citou, da iluminação, dessas invenções, dessa inventividade estética que o Spielberg coloca. A trilha do John Williams é muito boa, sabe? Eu acho que esse lugar do amadurecimento e da fábula que tem na obra do Spielberg como um todo, é interessante pensar nesse filme, porque esse é um dos poucos filmes do Spielberg que a fábula não vai até o mundo real, né? O mundo real vai até a fábula, né? É o caminho contrário, né? Assim, eu gosto muito dele com adultos, sabe? O Robbie Williams, o Dustin Hoffman, o Bob Hoskins. Mas eu acho que tem problemas, né? Por exemplo, as crianças eu acho insuportáveis, sabe? Eu odeio os filhos do Robbie Williams, sabe? Eu acho tanto os Garotos Perdidos quanto o Sininho muito deslocados, sabe? Dá pra ver que a Julia Roberts... Eu acho que eles desperdiçam a Julia Roberts, assim. E ela tá claramente de saco cheio fazendo o filme, até que ela odiou até o Spielberg, né? Eles não se deram bem, né? Um depois saiu falando mal do outro e tal. Então acho que o filme tem muito uma conta de retalhos mesmo, sabe? Assim, e eu gosto muito de um lado sentimental que ele tem, mas aí eu acho que em outros pontos vai pra um lado ruim que o Spielberg tem, que é essa preguiça excessiva dele, sabe? Apesar de eu gostar do melodrama dele no geral, sabe? Então eu acho que o filme tem seus problemas, é um filme menor do Spielberg, mas mesmo assim eu acho que ele... É um filme cativante, né, de se ver, apesar dele ter essas questões, né? Eu acho que até, tipo, o retrato dele, assim, dos Garotos Perdidos vai muito pra essa coisa do cinema oitentista mesmo, né? Tipo, do grupo de crianças, Goonies, né? E da interação dos adultos com eles. Essa coisa meio Goonies mesmo, muito que o Diego Goonies trouxe aí. Mas eu gosto do filme, eu concordo que ele é meio disperso, assim. Eu acho que, por exemplo, a Sininho da Julia Roberts, ela tem ótimos momentos, assim, de interação com o Peter Pan e tal. Acho que, tipo, poderia ser, sei lá, a versão definitiva da personagem, mas tem uma parte do filme que ela simplesmente desaparece, né? Tipo, ela tá lá falando com ele, aí corta, ele vai fazer outras coisas e ela desaparece por parte do filme até ela magicamente aparecer, assim, na cena final. Ele é meio disperso, mas concordo, assim, com o Dustin Hoffman, brilhante de Capitão Gancho, né? Eu acho que ele consegue pegar essa coisa teatral que o filme tem e tal, encarnar muito, tanto pra violência quanto pra comédia, assim. A gente não comentou, né, mas ele e o Sr. Smee, eles são, tipo, um casal no anunciado que em todas as versões eu gosto, assim, muito, assim, todas as versões, sabe? Não tem uma que eu não gosto. Exato. Puta, eu amo o Dustin Hoffman, cara. Nossa, amo ele. Cara, é muito bom ver ele se divertindo. Eu vejo que o elenco tem um carinho, assim, o elenco, no caso, as crianças da época tem um carinho muito grande, assim. Eu não sei se foi 2019, 2018, fazia uns anos, assim, que os meninos todo mundo menos Julia Roberts é um carinho, né? Tirando ela, mas eles recriaram, assim, uma foto, eles tiraram várias fotos, eles adultos, hoje em dia, caracterizados como as crianças da época, assim. Então é bem legal, assim, você vê que marcou, sabe? Marcou tanto pra galera que assistiu, quanto pras crianças que fizeram o filme. Eu acho que, trabalhar nesse ambiente, sabe? Deve ser muito marcante, assim. E por mais que, pra mim, eu concordo, assim, a parte das crianças, o próprio Rufio, né? Que é um personagem novo, que ele se torna, entre aspas, o Peter Pan ali, ele é o novo líder do pessoal. Aí tem essa coisa dele querer disputar com o Peter Pan tá velho, aí ele é meio que humilhado, assim, dentro daquela galera e tal. Quem faz ele, inclusive, é o Dante Basco. Exatamente, faz o Zuko. Ele, que é o Zuko do Avatar. Sim. Aí, tá vendo? Tipo, pô, eu acho bem ruim essa rivalidade, tanto que o moleque tem todo esse arco de redenção que, pô, o filme que ele... O filme é inchado, né? Ele é meio inchado. O filme ele é longo, né? Excessivamente. O ritmo dele é meio complicado. Tanto que é a versão mais longa de Peter Pan que a gente tá comentando aqui, né? Com 2h30. Porra, dava pra ser 1h40 facilmente. E o Spielberg fez ele depois do Além da Eternidade. Foi, tipo, o primeiro fracasso da carreira do Spielberg, que foi um filme que não deu bilheteria boa, foi mal falado. E ele fez esse filme, além dessa obsessão dele pro Peter Pan, pro filme, cara, eu vou voltar pro gênero mais infanto-juvenil e vou fazer muito dinheiro, né? Até que ele chamou todos os amigos dele pra fazer participação no filme, né? Tem participação especial da filhada dele, que é a Gwyneth Paltrow, que faz a Wendy jovem. Tem o George Lucas e a Carrie Fisher numa cena... quando eles estão voando e eles são um casal se beijando. Tem a cena final, assim, quando o cara tá voando pra ir pra Terra do Nunca e tem um casal flutuando. Isso. Nossa, são eles, nem sabia. Tem a Glenn Close numa cena que era o Pirata Chorão.
Assim, tem o Phil Collins no filme também, então ele botou Não, todo e é mundo um no filme, filme, sabe? ô Diego, que ele teve um investimento muito grande, não só pro filme em si, mas ele teve um material ali, tanto de brinquedo, quanto de É. jogos. Teve um jogo pra Super Nintendo que eu joguei pra caralho quando era criança, que era tipo Peter Pan, assim, né, ele gordo, assim, e tal, no jogo, tudo. E aí depois, quando você meio que ganhava um poder e tal, você virava o Peter Pan com aquela roupa de folha e tal, que é até diferente, né, porque no filme ele até lembra a roupa do personagem, lembra mais uma coisa Disney, assim. Por mais que tenha sido da Paramount, ele me lembra mais um da Disney do que, de fato, ser essa coisa mais da floresta e tal, né? Parece que é aquela roupa costurada mesmo. Mas no jogo eu lembro que era uma de folha, assim, era bem bonito, assim. Mas ele, de fato, foi um fracasso, né? Exato. Não, quer dizer, não foi um grande fracasso, mas tipo, ele não teve a bilheteria que era esperada para o investimento, sabe? Então ele acabou não se pagando porque foi muito investimento. Sabe? Ele foi ofuscado porque ele saiu na mesma época com a Bela e a Fera, sabe? E todo mundo foi ver a Bela e a Fera e não foi ver ele, sabe? Mas eu gosto também do design de produção, assim, né? Vocês comentaram Sim, dos personagens, eu gosto do design de produção dos meninos perdidos, né? Eu acho muito esquisito, inclusive, que o da Disney sejam só, tipo, os meninos sendo furry, sabe? Tipo, cada um usando uma roupa de animal e aí é isso. Eu gosto bastante, tipo, desses outros, né? Que eles sempre tentam colocar eles, tipo, com essa poluição visual, sabe? Como se eles fossem restos do mundo normal, assim, só que na Terra do Nunca. Acho bem legal. E aí, vamos pra De Volta da Terra do Nunca ou vocês querem falar mais alguma coisa do Vamos. Não, podemos ir. A história sempre termina igual. O Peter Pan grita. Adeus, Wendy! E aí a Wendy grita de volta pra ele. Vou acreditar sempre em você, Peter Pan. E a Wendy acreditou. Sempre. Mesmo quando deixou a infância para trás e teve suas próprias crianças. Olha lá, Jane. Segunda estrela à direita e direto até de manhã. Terra do Nunca. A linda estrela no céu, lá à direita diz: teus sonhos vou realizar e serás feliz. E em 2002, né, a Disney tava com essa tendência de lançar continuações de vários clássicos, assim, né, para surfar o hype, né, do mercado de home video que estava em ascendência nessa época e tal, e algum deles passavam no cinema, né? E aí, justamente nessa época, a Disney aproveitou para lançar uma sequência de Peter Pan, né, que se chama De Volta à Terra do Nunca, o Return to Neverland, e nele a gente acompanha a história da filha da Wendy, né, chamada Jenny, durante a Segunda Guerra Mundial. Ela meio que espelha, né, o que acontece com a mãe, assim, a história parecida dela ser levada para a Terra do Nunca, mas é contra a vontade dela, e eu acho muito legal, assim, essa versão, né, a gente acabou de falar do Hulk, que tipo é uma versão com o Peter Pan adulto, e aqui é legal porque o Peter Pan ele é contrastado, né, tipo, por uma pessoa que, tipo, diferente da Wendy, que ela tava nesse caminho pra amadurecer, e aí o Peter Pan, tipo, representa, né, esse lapso de juventude que ela poderia abraçar. Com a Jenny não, né, ela cresceu durante esse período da Segunda Guerra Mundial e tal, então, tipo, é uma coisa muito importante, assim, na formação dela, ela já ter se tornado adulta, mesmo sendo uma criança, né, então, tipo, a graça do filme é, tipo, esse confronto, assim, das duas personalidades que são opostas, né? O Peter Pan como a eterna criança e a Jenny como a criança que tem uma adulta presa no corpo, assim. E foi a primeira versão que eu vi de Peter Pan, né? Tinha gostosas lembranças, assim. Foi muito interessante revisitar ele. Eu acho que apesar de algumas limitações que ele tem, né, por ser um filme lançado direto para DVD, né, tipo, ele tem flashback de cenas que você acabou de ver, porque claramente é para reaproveitar a animação, né, e baratear o custo e tal. Ele é um filme bem legal, assim. Eu acho que o que mais incomoda nele é como no meio do filme parece que tem uma transição meio abrupta, né, em relação à amizade da Jenny com o Peter, porque eu acho que eles constroem muito porque que eles não se gostam, né, e você entende bem, né, que ele por ser essa criança, ele tá atrapalhando como ela vê o mundo e tal, e ela por ser adulta não consegue entender a magia de ser criança, mas aí, tipo, tem, sei lá, uma transição dela brincando um pouquinho com eles, aí vai, realmente agora ela virou uma garota perdida. E ela é o sinal vivo que a Wendy cresceu, né? O que revolta ele também, né? Assim, era sinal vivo disso, assim. Mas é interessante, David, uma coisa, a Disney, pra justificar fazer uma continuação do Peter Pan, o que ela não precisaria de justificativa, enfim, mas quando ela foi atrás de ideias para como fazer uma continuação do Peter Pan, ela pegou um conceito que já existia, porque
na peça original do Peter Pan, depois o escritor do Peter Pan incluiu um epílogo que foi feito posteriormente, em algumas apresentações depois, uns 4 anos depois que isso foi apresentado, que o Peter Pan voltava para buscar o Wendy anos depois, mas agora ela tinha crescido e ela tinha uma filha que chama Jane, e também é revelado que a Wendy se casou, e aí isso não tem nesse filme, com um dos garotos perdidos, que não fala quem é, mas ela se casou com um deles, porque eles ficam na peça original lá na casa dos Darling, isso é posto em algumas adaptações. E aí, quando o Peter descobre que a Wendy traiu ele e cresceu, ele fica com um coração partido. Só que a Jane concorda em ir pra Terra do Nunca com ele ser a nova mãe do Peter Pan. E os dois partem e a Wendy dá uma bênção pra eles partirem. Tanto é que essa cena foi filmada pro Peter Pan de 2003. E essa cena ia ser utilizada, só que aí decidiram não usar essa cena. E ela é uma das cenas deletadas que tá no filme. Dá pra achar ela no YouTube, sem efeito, sem nada. Mas dá pra achar ela no YouTube. É meio bizarro se você ver a cena sem efeito, sem trilha sonora e tal, mas é interessante, sabe? E aí pegaram esse conceito só pra criar uma coisa muito diferente. Se a gente parar pra ver, assim, tipo, todo o negócio dele ter se casado com a filha da Wendy é meio que uma reciclagem. Assim. Sim. Total. Não, e assim, esse filme, ele recicla várias coisas do original também, né? Agora eles trazem É um polvo? É um polvo, né? Aquele... É um polvo. É um polvo, né? Pô, tipo, beleza, eu acho legal também, é um filme que fez mais parte da minha infância do que a primeira animação, como eu já falei. Só que eu acho, assim, acho que é um consenso, né? Ela não é melhor do que a animação original, porém, todas essas continuações de filmes da Disney, assim, que foram lançados para DVD, Rei Leão também teve, eu acho que desses grandes, assim, Bela e a Fera, Pocahontas, enfim, o Bela Adormecida também teve, se eu não me engano. Então, assim, acho que esse é o melhor. Esse é o melhor. Não que quer dizer muita coisa, né? Igual falar... Concordo. Né, o melhor live action. não quer dizer muita coisa, mas... né, levando pro contexto ali dessas continuações. Se bem que eu gosto muito do Cinderela 3 também. Eu gosto muito do Cinderela 3. Mas pra mim é o segundo melhor, Cinderela 3, eu acho. É que eu acho que o Cinderela 3 é muito legal, divertido e tal, só que eu acho que a esfera emocional dele funciona mais, sabe? O momento, por exemplo, que o Peter reencontra o Andy, assim, eu nem tinha visto o filme original, só que pega muito forte, né, cara? Porque é esse contraste, ele percebendo que ela cresceu e tal, é uma coisa meio triste, ao mesmo tempo que é bonita, assim, sabe? Que essas outras sequências não tem, né? Talvez o Cinderela 3 até tenha, mas eu não lembro, porque faz muitos anos que eu não revi. É que o Cinderela 3 eu gosto muito dele, porque eu acho que ele investe muito nos vilões, sabe? Ele é bem inventivo em como utilizar toda essa questão da viagem do tempo e da magia, pra desenvolver a Cinderela e desenvolver os vilões do filme, sabe? Ele tem tanto na animação quanto no roteiro, faz com os vilões muito fortes, sabe? Mas enfim, o assunto da Cinderela 3. Mas eu concordo que, tipo, dessas continuações da Disney, com certeza tá lá em cima, entre os não acima da... mas os que se salvam, sabe? Assim, de serem filmes legais, sabe? E o Rei Leão 2 eu acho que é um filme bom também, mas faz tempo que eu não vejo, sabe? Assim, eu acho que são os melhores, né? Eu ia falar que ele tem uma compreensão dos personagens originais que é muito interessante, sabe? Você falou da cena do reencontro da Wendy, do Peter Pan, assim, que eu acho que vai bem nesse espírito dessa retomada da infância, o amadurecimento, que é muito presente na relação da Jenny quando ela entra naquele mundo e desse elo que ela é entre a infância e esse lugar que ela descobre novamente, sabe? Então, porque acho que é uma coisa muito presente em tudo isso que a gente já comentou, que tem essa vibe melancólica, principalmente nas finalizações dos filmes, assim. Hulk, eu acho que na verdade não, é a melhor interpretação, assim, nesse sentido de vamos deixar tudo feliz, assim, no final. Mas no clássico, no de 2003, ela tem essa coisa, assim, que, pô, principalmente as versões que os meninos perdidos ficam com os Darling, assim, cara, o Peter Pan, ele ficou, beleza, tô bem e tal, mas ele ficou sozinho, cara, ele é sininho, assim, não tem mais nenhum amigo, né, então eu fico imaginando, tipo, o que ele ficou fazendo, sabe, beleza, é um lugar muito grande e tal, mas é algo muito triste, mas ele prefere essa, entre aspas, tristeza, né, que pra ele não é tristeza, mas o Peter Pan prefere isso do que ficar com os amigos e crescer e tal, e anos depois, sempre quando tem essa coisa de mostrar anos depois e tal, mostra que, na verdade, o Peter Pan, ele, beleza, tá no corpo de uma criança, mas se a gente parar pra pensar, ele não é uma criança.
né? Porque, Uhum. pô, beleza, a Wendy tá com 70 anos, né? No filme do Hulk lá. E aí, se por acaso... É um jump scare, né? Porque ele vai falar com ela, vira e é uma Exato, velha, né? sabe? E aí ele volta pras crianças e ele, tipo, ele leva as crianças pra lá, também que é outra coisa que a gente não comentou, mas ele vai levando as crianças e, entre aspas, salvando elas. Mas, na verdade, ele não tá salvando, é uma coisa meio macabra, né? Por isso que tem essas interpretações de que o Peter Pan, na verdade, ele é o vilão e o Capitão Gancho é o herói. Que, tipo, beleza, é muito maniqueísta, mas é válido também, no final das contas, né? Porque você pega isso num contexto que, tipo, as crianças, elas são tiradas das suas famílias e ele deixa elas, que ele é o líder, né, daquele grupo, e elas têm que lutar contra os piratas, então, tipo, é um ciclo, né, e ele acaba não sendo mais criança, né, ele tem esse corpo de criança, mas, na verdade, ele não é mais uma criança. Então, é algo muito melancólico, assim, eu acho que uma história, no geral, assim, eu quis muito que, sei lá, tivesse uma adaptação que ele ficasse. Que eu acho que seria diferente, sabe? Eu até tava esperando que esse filme de 2023, ele fosse ficar também. Mas eu falei, a Disney não vai ter coragem de deixar ele ficar, então... Aí vira Chiquititas, né? É até interessante, né, Cid? Porque você comentou esse lado cíclico, que é uma coisa que a gente não comentou até agora, mas as histórias, mas todas as versões enfatizam, né? O quanto essa história ela aconteceu e ela vai acontecer de novo, né? E o quanto essa descoberta da juventude, ela é meio que um ciclo eterno. E só uma coisa sobre o Hulk, eu não tinha parado pra pensar nisso, né? Mas ele é meio que um come of age reverso, né? Que em vez de ser sobre o personagem amadurecer, né? É sobre ele podendo voltar a se comportar que nem um adolescente. Verdade. E uma outra coisa que tem muito nesse, que uma coisa que, tipo, eleva muito ele pra mim em relação às outras continuações e tal, que eu até achei que o Diego ia puxar, mas ele não puxou, é que é um filme que usa muito bem o período histórico em que ele tá inserido, né? Verdade, tipo, o contexto da guerra perfeito. e o quanto, tipo, as coisas estão mais melancólicas por conta disso, porque querendo ou não, né, uma coisa que o Peter Pan tem, assim, em todas as versões é ele ser meio que esse agente do lúdico e tal, né? Essa coisa mais fantasiosa, que é essa fuga da realidade, literal, né? Tanto que vários deles remetem ao sonho justamente por isso. E aí, tipo, nesse em que a realidade, né, tava nesse momento horrível, né, desse mergulho histórico da Segunda Guerra. E, aliás, parando pra pensar, ele é um filme bem pós-11 de setembro, né, nesse sentido, que é justamente sobre, tipo, você tá num momento histórico muito merda, né, tipo, ainda mais levando quando ele foi produzido nos Estados Unidos, né, e tinha acontecido o acidente lá dos 11 de setembro, você tem a fantasia sendo escanteada, e aí, tipo, a sequência do Peter Pan é justamente sobre alguém que não acredita mais na fantasia, voltando a acreditar, né, quase um filme do M. Night Shyamalan. Pois é. Mas é curioso isso, né? Porque ele usa muito bem esse período histórico a favor dele, né? Até pro desenvolvimento da Jane, como você falou, né? De alguém que tá tão inserida nisso, tá tão inserida nessa coisa trágica, que é o momento que aquela família tá passando e que ela tá passando, que tem que deixa de ser uma criança que ela é, sabe? Aí ela tem que recuperar isso pra também lidar com esse momento, sabe? Assim, e aprender isso, sabe? Então acho que essas questões de como ele usa o período histórico, pra dentro do desenvolvimento dessa personagem, deixa um filme não com uma cara só de ser uma continuação vagabunda feita direto pra vídeo, sabe? Mas com uma cara de um filme mesmo, como um todo, sabe? Assim, apesar de ele também ter essa coisa muito autocontida, episódica, ele parece um filme como um todo, como ele interessa essas relações por meio da história e por meio do passado dos personagens, dessa nova personagem que é apresentada para guiar a gente por esse retorno à Terra do Nunca e retorno ao Peter Pan, né? E a própria animação dele, por mais que não seja nada brilhante e tal, assim, acho que ela é bem competente nisso, sabe? De retomar essa animação colorida do filme original, sem aquele brilhantismo, aquela inventividade do filme original, mas do jeito que é um básico competente, sabe? Não é uma animação vagabunda, como a série do Tarzan da Jane. Nossa, sabe? cara, tinha umas animações ali, o Aladdin, todas as do Aladdin, as sequências do Aladdin, meu Deus do céu, era muito feio visualmente, assim, puta que pariu. Mas, inclusive, o começo desse filme me lembrou muito o começo de Nárnia, do primeiro Nárnia do filme, que tem esse contexto da guerra e as crianças sendo, né, obrigadas a sair daquele local e os adultos... Forçadas. Exato. Então, assim. e também é isso, né, o Nárnia também tem muito disso, de você sair daquele ambiente e ir pro lúdico de uma maneira muito mais... de um contexto muito mais uma fantasia, um épico e tudo mais, mas o Peter Pan não, né? Mas me lembrou bastante até por se passar no mesmo lugar, né, assim, Londres e tudo mais.
Então, eu gosto bastante dessa animação. Acho ela, como o Diego falou, competente, assim. O que já é acima da média se comparado com outras sequências da Disney, sabe? Inclusive, até, por exemplo, você pega Frozen 2. Frozen 2 é uma animação pra cinema, mas poderia muito bem ser essa animação, tipo, bota no Disney Plus aí, hoje em dia, sabe? Que eles fazem. Bota essa. Porque não tem nada demais, sabe? Então, eu acho que ela é até melhor que, sei lá, 90%, assim, dessas. Eu acho que realmente é a minha favorita, do que eu lembro e do que eu vi, né? De segundos filmes, assim. Então, é muito. Eu gosto bastante. Podia rolar um podcast sobre continuações direto pra DVD da Disney. Né? É que é só Vai falando sair, mal vai. de tudo, né? Sim. Até que então, em 2003, P.J. Rogan e a Universal produziram um filme chamado Peter Pan, que provavelmente é o mais conhecido da galera aí dos anos 90/2000, né, que passou diversas vezes na Globo. Né? Eu lembro, cara, esse filme, assim, parecia que, sei lá, de 3 em 3 meses tava Peter Pan lá. E ele é uma adaptação também, né, do livro Peter Pan e o Andy, e que reimagina mais uma vez essa história, né? Não é um Hulk, não é uma outra, né, uma continuação e tal. Não, ele vai recontar a história do Peter Pan indo até o quarto das crianças, levando, né, os irmãos Darling pra Terra do Nunca. Só que, no caso, a gente já comentou que a gente adora essa versão, e ela também traz muita coisa nova, né, muito material novo ali pra aquela história que já foi contada várias vezes. Ela tem um período ali, acho que, sei lá, os 20 minutos iniciais do filme inteiro sejam, né, contextualizando ali a época, e a Wendy, né, tem toda essa coisa da escola, da Wendy ter aquele contato ali inicial com Peter Pan, ela já sabia das histórias, né, eu acho que esse filme talvez tenha o melhor trabalho em apresentar aquela família e os conflitos da família, tanto que tem até uma personagem que é nova, assim, né, que ela é a tia das crianças, né? Sim. Ela tem ali esse papel de ser um pouquinho mais de fora, mas ela tá junto ali dos pais e tal. Tem a Naná, como eu falei, né? Que é a cachorra, que é a babá deles. Mas o filme, ele tem ali todo um primeiro momento pra te situar naquela família, como... talvez ela seja mais didática nesse sentido, assim. Parando pra pensar. E não tô falando isso de algo ruim de maneira nenhuma, mas didática em apresentar primeiro, né, todo aquele ambiente chato. E ter um cuidado em apresentar cada um daquela família, toda a lógica de funcionamento daquela família, né? Assim. Exato. E ela tem também uma coisa muito do conto mesmo. Tem alguém narrando aquela história pra você. E eu lembro desde da primeira vez que eu vi dublado, era uma voz aveludada, era aquela voz assim, muito calma, te contando aquela história. Então, eu acho isso muito legal. Até que, assim, por mais que seja um filme muito... Nesse início, né, ela ser muito, assim, travado por essa questão de mostrar mesmo a rotina ali. Só que, ao mesmo tempo, ele tem essa coisa de ser muito... Igual um Speed Racer, assim, de ser tudo muito fake. Eu acho isso lindo, entendeu? Então, o mar, céu é muito fake. O mar, exato. A árvore, que é a árvore que fica do lado do quintal ali da família. É uma parada que você vê que não é uma árvore de verdade. O céu não é um céu de verdade, mas... é tão bonito, é tão contrastante com aquela coisa ali quadrada que eles estão querendo apresentar, que pra mim é fascinante. Eu, assim, teria vários pôsteres do filme, assim, teria várias cenas do filme coladas na minha parede, porque eu acho que é um dos filmes mais bonitos que eu já vi. Justamente por conta desse contraste mesmo, e depois eles entram, quando entra no lúdico, cor, e até tem recentemente no Twitter as pessoas... redescobrindo o filme, eu fico muito feliz porque eu acho que ele merece essa revisita, sabe? Então, já deixo aqui que é a minha versão favorita, e eu via muito quando era mais novo. Até hoje, cara, eu sonho mesmo, quando eu tô dormindo, eu sonho que eu tô voando por causa desse filme. Porque eu acho muito, eu creio, cara, pra mim é muito real, sabe? A tecnologia que eles usaram para as cenas de voo, além, né, da tela verde, do CGI ali e tudo mais, mas como eles usaram, que era uma coisa que ficava ali no peitoral das crianças, assim, e meio que sustentava eles conseguiam fazer tudo no ar. O Jason Isaacs também, pro final do filme e tal, ele teve que aprender a fazer manobra com aquilo e tal, e fica muito real, fica mais real até, né, e eu vi
os dois e gosto muito dos dois. Mas pra mim é mais real até do que de 2023 agora. A questão do voo e essa dinâmica deles, cara, é muito bem feito. Eu fico impressionado. Total. Cara, você comentou que o começo você acha que ele é um pouquinho mais travado em relação a isso. Cara, mas eu acho que esse filme ele é tão mágico, assim, que, tipo, mesmo esse momento que seria, né, tipo, sei lá, seria um momento mais genérico, assim, dentro de uma narrativa do filme, né, já que é a parte mais mundana e tal, eu acho que o P.J. Hogan, ele faz um esforço tão grande para deixar tudo poético, assim, né, com a narração, tipo, quando ele fala do pai, você vê que a narradora tem uma coisa específica para falar do pai, ou, por exemplo, eles vão falar da Wendy, e aí, tipo, a narração sobre a Wendy, né, ela é toda poética, porque fala sobre um beijo roubado que ela tem, aí a câmera vai lá e tem um plano detalhe só pra isso. Cara, nesse sentido, ele me lembra muito, fazendo um paralelo meio nada a ver, assim, mas, tipo, o que o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban faz, que ele consegue, tipo assim, usar, né, a fotografia e a montagem pra criar esse senso da fantasia mesmo quando você tá vendo, sabe? Tipo, a câmera vai chegar nos personagens e a câmera não, tipo, corta e é um plano geral pegando os personagens no ângulo médio, sabe? É tudo ou visto de cima ou em plano detalhe, então, tipo, tudo tem um encantamento muito maior, né? A própria cena, por exemplo, que o menino tá montando a Naná e a Naná vai jogar ele no banho, ao invés de ser, tipo, só uma cena de longe dele caindo na banheira ou ela, tipo, na banheira com ele, né? Tipo, um corte seco, assim, você tem uma oscilação disso na fotografia, né? Você filma de fora, depois você filma na visão do menino, então, tipo, esse é um filme que mesmo na parte em que ele seria mais burocrático, assim, ele consegue te encantar, eu acho isso fantástico. Eu acho, David, que o P.J. Hogan, ao meu ver, é um diretor que pega muito desses materiais que muitas pessoas, por preconceito e pelos gêneros que eles são, poderiam ver só como filmes totalmente descartáveis e que não teriam nada demais, como ele pega, sei lá, as comédias românticas que ele faz, tipo o Casamento de Muriel com a Toni Collette, ou o Casamento do Meu Melhor Amigo com a Julia Roberts, né, que a gente já citou aqui ela no Hook. Ele pega essas comédias, mas ele tem uma inteligência cênica em como encenar essas comédias, assim, como engrandecer elas cenicamente e visualmente, né, que é muito evidente nesses filmes, que você não notaria em muitos diretores desse gênero, assim, sabe? E aqui ele faz uma coisa nessa história infantil, sabe? Ele pega essa história infantil e pensa imageticamente no que a fábula quer dizer sobre ela. Então ele tem todo o cuidado de caracterização daquela família, assim, caracterização visual, de figurino, de direção de arte do cenário, de reprodução de época, sabe? De fotografia, que a fotografia desse filme é perfeita mesmo, assim. Todo esse trabalho visual da ambientação do filme, sabe? Dos efeitos, para criar essa coisa do artifício colocada no mesmo lugar do encantamento, sabe? Dessa coisa do ultra colorido, da estilização, sabe? Para dar essa característica de sonho pro filme, sabe? Como se ele estivesse numa grande loja de doces, sabe? Assim, que é uma que você falou do Harry Potter, né? Do Prisioneiro de Azkaban. Eu acho que esse filme é assim. Ele tem aquela paleta visual que remete muito aos filmes do Columbus, com esse cuidado cênico que é muito do Cuarón, sabe? Eu diria, sabe? Então, ele pega um pouco do melhor dos dois mundos, sabe? E ele tem esse sentimento de encanto, sabe? Que é muito presente, que é muito evidente, sabe? Os atores são maravilhosos também, né? O Jason Isaacs, pra mim, tá genial como o Capitão Gancho. Ele consegue diferenciar o George Darling dele, sabe? Que é essa coisa até apagada, mal-humorada, mas muito afetiva, emocionante, do Capitão Gancho dele, que é perigoso e ao mesmo tempo divertido, sabe? Assim, Então eu acho que ele é um show, sabe? A Wendy é maravilhosa. A mãe da Wendy, a Olivia Williams, nossa, ela tá maravilhosa. Os atores infantis estão maravilhosos, sabe? Tá todo mundo maravilhoso, sabe? E parece que o P.J. Hogan filma todos e filma tudo com brilho, sabe? Assim, com iluminação, sabe? É um filme que grita a iluminação dentro pra você, tanto na fotografia quanto em todos os aspectos dele, assim, sabe? Pra mim é um dos melhores filmes infantis do cinema recente, sabe? Total. Não, e eu fico triste, né, porque os meninos, principalmente os que... Oi? Não, eu queria falar todos os tempos. Tá. Calma. Assim. Eu fico muito triste, assim, que os meninos, os irmãos, assim, a própria Wendy e tal, cara, sumiram, assim. O moleque que faz o Peter nunca mais vi esse povo. Ele, beleza, ele até... Filmes ruins, né? Mas ele fez ali mais coisa e tal. Mas eu acho que, talvez das crianças, o que mais se deu bem é o menino que fez, acho que era Curly, que ele fez o 1917, ele fez o Capitão Fantástico,
que agora ele já tá mais velho, né? Inclusive, ele é bem bonito, esse ator. Que ele fez o Ofélia. Ele tá, né, com bons filmes aí. Se não me engano, ele fez o protagonista. Ah, sim, o George McCarthy, é verdade. Sim, ele é Eu o... nem lembrava que era a criança desse filme. Sim, assim. sim. Porque ele tá bem novinho, né? Eu só fui descobrir recentemente. Mas o elenco, assim, infantil, cara, sumiu. O João, o Miguel, sumiu os atores, assim. Inclusive, o menino que fez o Miguel, ele é irmão da menina que fez a Susana em Nárnia, que é Pupplewell, o sobrenome dela, e o dele também é Fred Pupplewell, que ele é irmão dela, irmão mais novo dela. E eu achava que, sei lá, não sei se é porque também, não se interessou e tal, mas eu fui tentar até procurar pra ver, tipo, se tá em rede social, tudo, mas não achei. A Wendy eu até achei. Porque o pessoal descafucha tudo, né? Aí ela já é até mãe, não tem nada a ver mais o pessoal fica lá enchendo o saco da coitada. O Andy. O Andy fez aquele filme também, Perfume, do assassino. A história de um assassino. É, exatamente. Isso. Mas não deu certo a carreira. Eu aluguei esse filme no locador uma vez. O elenco adulto realmente. O que é uma pena, né? Sim. Porque já eram pessoas estabelecidas, né? Essa que é a verdade também, né? Tem essa. Ainda mais, tipo, sendo crianças britânicas, seria muito difícil imaginar uma carreira pra eles, né, se o filme não fez muito sucesso, porque, querendo ou não, tipo, são crianças, né, a carreira de criança não deslancha tão fácil assim. O elenco adulto geralmente fica mais na cabeça, justamente porque já são atores estabelecidos e tal. Nossa, cara, mas todo o trabalho, assim, do elenco adulto eu acho brilhante, né, esse contraste, e eu acho que o filme consegue trabalhar muito bem, né, essa coisa do amadurecimento, tipo, o pai ser o mesmo ator do Capitão Gancho, né, e aí, tipo, o pai ser essa figura do ser adulto e ser um adulto autoritário e sem graça, né? E isso, tipo, ser, querendo ou não, o que difere ele das crianças e ele ser o vilão desse filme, eu acho que é uma escolha genial, assim. E eu acho que a gente não comentou muito, inclusive, tipo, o João e o Miguel nos outros filmes, mas é porque, querendo ou não, eles nem têm espaço, né? No fim das contas. O da Disney, eles são, tipo, personagens que estão lá e tal, mas não tem personalidade, esse tipo de coisa. Porém, aqui eles têm, né? E aqui eles têm um arco próprio, assim. Eu gosto muito do pouco que o João aparece, tipo, ele tem aquele momento do beijo com a tigrinha, aquela beija ele fica todo vermelho, ele fica com a bochecha mega corada. Eu gosto, tipo, dessas recorrentes. Cara, é demais, assim, eu acho que nesse ele consegue pegar tudo que a gente elogiou que os outros têm, né, de, tipo, serem filmes muito lúdicos, filmes que trabalham esse lado de amadurecer. Ele é o que melhor faz isso, né, porque é o que melhor pega, assim, o contraste do Peter Pan com o Capitão Gancho e coloca, tipo, a Wendy também no meio, ao ponto que cada um representa um extremo, né, tipo, o Peter Pan, ele é, tipo, a pessoa que nunca vai crescer, o Capitão Gancho é a pessoa que é o adulto amargurado, né, e a Wendy, tipo, ela, querendo ou não, ela tá no caminho pra ser um ou outro, né, tipo, os dois simbolizam meio que caminhos diferentes que ela pode seguir, e eu gosto como ela escolhe o caminho próprio, assim, o momento que ela beija o Peter é outro momento lindíssimo, assim, do filme, sabe? Lindo, é incrível, Inclusive, eu tava comentando isso hoje com a Isa, né, antes de gravar esse programa, a Isabela Cândido, do próximo episódio, que ao final da 5ª temporada de Doctor Who e o final desse Peter Pan são muito parecidos, né? Que são finais, assim, que, tipo, as pessoas acreditam tão forte e esse poder do lúdico, do fantástico é tão forte que simplesmente personagens ressuscitam, né? Porque, não sei se você lembra, mas no final da 5ª temporada de Doctor Who, o Doutor morre e aí a mina acredita tão forte nele, ela tem tanta fé nisso, nessa coisa mágica que ele é, que ele volta à vida, e é o que o filme faz nesse momento da Não Acredita em Fadas, né? Que é um momento lindíssimo, assim. Porque começa só com o Peter sozinho e é meio que quase uma histeria coletiva, sim, assim. Aí depois chega Manu Gavassi, chega lá a galera, né? Brincadeira. E aí estraga pra sempre, né? Mas até esse momento, assim, era perfeito, né? É excelente, assim. Cara. Não, a dança, sabe? É uma poesia, assim, que puta que pariu, cara. Eu fico emocionado real, assim, porque eu acho muito bonito. O uso da trilha sonora é brincadeira. Cara, que trilha sonora tipo, foda, não chorar por ser triste, mas, sabe, nossa, sim, ela é muito marcante, né, cara? Ela consegue evocar essa coisa da fantasia, assim. E, cara, como te pega... Sabe o que é foda? É que eu acho que, beleza, você chorar num filme porque uma coisa é triste é uma coisa, mas você chorar de querer ficar arrepiado, assim, de tão bem feito que a coisa é um negócio muito mais foda, né, cara? Nossa, é muito foda. É muito difícil pra mim. É muito incrível mesmo, assim. Não, eu ia falar que a concepção visual do filme, acho que eleva tudo, sabe, assim. Eleva todo esse negócio de fábula que a gente falou do outro filme, parece que tá tudo alinhado maravilhosamente nesse filme, junto com a concepção também dessa coisa, dessa metáfora infantil que o David citou, a questão visual, a questão cênica do filme, sabe? Em como ele consegue entender cada um dos personagens muito bem, sabe? De todos os atores que estão no filme, sabe? O Jason Isaacs é um puta ator. Então acho que é um daqueles filmes que tudo tá muito alinhado
pra ser a versão definitiva do Peter Pan mesmo, assim. Não tem o que falar, sabe? A versão, pode não ser a versão mais famosa dele, a versão que se popularizou mais, mas é a versão mais bem alinhada dele como um todo, sabe? Porque tudo funciona muito a favor de uma ideia, sabe? Assim, sabe? Por esse cuidado extremo que o P.J. Hogan tem com os materiais que ele toca. Sabe, assim, essa inventividade que coloca nele. Nossa, e até, tipo, coisas que poderiam soar esquisitas no filme. Por exemplo, claramente, todas as cenas que são de noite, eles filmaram de dia e fizeram aquele processo da noite americana, né? Que é mudar o tom de cor, assim. Mas fica muito lindo. Eu acho o embate do Peter Pan com o Capitão Gancho, assim, é lindíssimo, sabe? Tipo, toda aquela parte em que o Peter tá voando e ele vai desviando dos ataques e tal. E tem a melhor conclusão de todas, assim, pra mim, do Capitão Gancho, que é, tipo, assim, ele ser derrotado não pelo Peter em si, mas tipo, por todos os outros personagens, né? Dele, tipo assim, usando o fato dele ser um adulto amargurado contra ele, velho sabe? Usando aquele velho sozinho acabado. E aí, tipo, chega um momento que ele percebe que ele agora é velho sozinho, ele fala, é acabado, ele cruza os braços de mergulho na boca do crocodilo, assim. É uma grande interpretação, né, sim, cara? Sim. E eu acho, David, assim, que tem uma coisa... Que tem uma coisa que, por exemplo, o pessoal tá falando, né? Os comentaristas de cultura pop mais reaços, né? Estão falando que esse Peter Pan novo é lacrador, não sei o quê, mas eu achei interessante, né? Ver que nesse filme de 2003 já tem o Andy falando que não vai se casar, que não sei o quê, já tendo essa postura de uma mulher independente e tal, assim, né? E o pessoal falando que o Peter Pan novo tá arruinando a infância, o Andy feminista, o Andy feminista, né? Intancável essa frase. Eu já vi... Eu realmente vi, né, esses comentários mais reaços falando isso, né, e aí o pessoal não lembra, né, desse filme de 2003, né, que eu acho que tá muito mais alinhado à visão original do escritor de Peter Pan do que a visão da Disney. Eu também acho, cara. E uma coisa que a gente não comentou, e que eu acho que esse filme também faz muito bem, é o uso da Sininho, né? Eu gosto bastante dela da Disney, né? Ela é uma personagem física muito imponente. Imponente não, porque assim parece que é uma coisa de poder, né? Mas acho que ela é uma personagem física bem marcante, tanto que ela virou uma franquia própria, né? Ela deve ser uma das coisas que mais vende, assim, na história da Disney, a Sininho e tal. Mas eu gosto muito aqui do uso da fisicalidade dela, né? O fato dela ter essa vozinha meio Alvin e os Esquilos, que é intancável, assim, você ri bastante toda a cena que ela tá, né? Ela é quase um elemento cartoon dentro do filme, né? Assim. E ele remete muito à própria Sininho original, né? O Sininho original é o Sininho de As crianças, quando chegam na ilha lá e tá... Primeiro, tem o sol, né? Um sol mega, assim, tem até uma silhueta, assim, de um sorriso e tal. E aí, quando elas chegam nas nuvens, me lembra muito o quarto do Andy, do Toy Story, assim. Que é aquelas nuvens mega saturadas, o céu mega saturado, sabe? O filme, ele tem essa saturação que me deixava muito, cara... muito saturado, né? Eu lembro que eu ficava fascinado. Eu ficava, realmente, toda vez que passava, toda vez que tinha o DVD... É um colorido. Exato, cara. Eu lembro que primeiro eu achei o DVD também numa Americanas, assim... E eu levei pra cá, né? Comprei e tal, ficava revendo. Aí mesmo assim, quando passava na Globo, eu revia também. Porque eu achava muito fascinante o filme. E ele consegue radicalizar, né? Tudo que a gente elogiou, por exemplo, no Hulk e tal, que é pegar essa coisa teatral, assim, e fazer a versão mais bonita disso. Que, por exemplo, ele não usa só a luz, né? Pra emular essa coisa teatral, assim, usando o contorno dos personagens. Mas ele também usa, tipo, no próprio design de objetos, né? Então, por exemplo, as nuvens, assim, elas são só imagens chapadas, sobrepostas, né? Essa coisa muito bonita, assim. Tem uma crítica que eu li quando esse filme saiu, da Contracampo, que o Eduardo Valente, que é o crítico de lá, compara esse filme com o Fellini, né? Que o Fellini tinha essa coisa, né? De ir pra fantasia não realista, né? Assim, fantasia não realista é foda, né? Mas isso aí, né? É o comprometimento com a fantasia ser um tipo de aceno a uma ideia de realismo, né? Acho que esse filme tem muito disso, sabe? Assim, essa teatralidade pra você cuidar do artesanato do filme. E a gente passou, né, 20 anos, assim, sem ter outro filme live action do Peter Pan, chamado Peter Pan especificamente, mas nesse meio tempo, né, a gente teve outras coisas que não eram exatamente Peter Pan, mas meio que eram, né, tipo, teve o Peter Pan de Once Upon a Time, teve o Pan, que é um filme prequel pro Peter Pan, que é um lixo, meu Deus, cara. De passagem. Assim. Horrível. Cara, Precisa Tigre nesse filme é atrocidade, vai tomar no cu, cara. Ronemara, né, Ronemara. Que depois disse que se arrependeu de ter aceitado o papel e tal. Exato, ela falou que se arrependeu. Cara, esse filme é de 2015, né, nem, tipo, tão antigo assim, sabe? Vai tomar no cu. Esse filme parece um clone de várias tendências terríveis que estavam rolando inclusive, na época, né? Esse John Powell, ele é diretor, ele é um bom diretor, assim, sabe? Então... John Wright, né? John Wright. O John Wright, né? Que é o compositor.
O John Wright é um diretor que começou muito bem, né? Fazendo grandes, tipo, Orgulho e Preconceito, Desejo de Reparação. E depois, né, foi meio que decaindo, né? Fez o Solista, fez essa bossa aí, fez aquele outro Ele fez lá. Cyrano recentemente, né? Que é baseado no musical. A peça de Shakespeare, né? Cyrano de Bergerac. Tem aquele Hannah, né? Dele, com a Saoirse Ronan, que é interessante. Aí ele fez o Ana Karenina também, que é bom. Mas aí ele fez aquele Darkest Hour, do Churchill, que também é complicado, assim, sabe? Então é um diretor que foi decaindo um pouco, né? Assim, com muita com muito potencial, que foi decaindo. Mas esse Não, esse da Pan, nossa, esse Pan é um... cara, é uma merda, pior que né, esse filme, cara? eu tava falando, cara, não é possível que esse filme vai ser ruim, assim. Porque eu vi o trailer no cinema, aí eu falei, porra, tá meio merda, né? Na época eu já falei, porra, tá meio escroto. Cara, o Hugh Jackman, meu Deus, adoro ele, tá? Adoro o Hugh Jackman, acho ele um baita ator, assim. Porém, nesse filme tá... Cara, incrível como tudo tá ruim. E é um tom carnavalesco sem vida, né? Um tom carnavalesco sem vida. Ele é engraçado que ele tem muito dessa coisa também de ser lúdico e tal, mas é um lúdico, sei lá... Parece que você comprou na loja de 1999, assim, comprou o figurino, sabe? Não é uma parada bem pensada. Esse, realmente, assim... Eu acho que esse é o pior Peter Pan que eu já vi na minha vida. Até filme pra TV, que eu já vi vários filmes pra TV do Peter Pan, assim, que passava, que eu ficava procurando nos canais, assim, TV a cabo. E aí tinha uns, Neverland, tinha uns, assim, que era mais decente do que esse, sabe? Então... péssimo. Inclusive, David, é bom dizer que toda a história da criação do Peter Pan e de como ele foi criado tá naquele com Johnny Depp, Busca né? da Terra do Nunca, do Mark Foster, e o né? Charlie da Do Johnny Fantástica Depp, a Fábrica Kate de Chocolate, Winslet. né? Kevin Highmore. Isso! E o Norman Bates também, o Norman Bates sim, da sim. série, né? Que conta a história do Jim Barry, né? Da amizade dele com uma viúva, os 4 filhos dela, que inspirou ele a criar o Peter Pan. O filme bem legal, divertido. Divertido não, mas bonito, assim. Total. Bonito. Um outro que eu queria trazer Olha, aqui, antes da gente ir pro final, né, com o filme de 2023, é um que não é bem Peter Pan, mas se aproveita do conceito do Peter Pan, né, de ser, tipo, o jovem que nunca cresceu e tal, que é o Garotos Perdidos, né, o próprio nome já é emprestado, né, dos Garotos Perdidos do Peter Pan, que é um filme de vampiro, assim, adolescente, mas que eu acho que se aproveita bem desse aspecto do não crescer, né, só que dentro do lado de ser vampiro, assim, então foi bem legal do George Schumacher. Nossa, eu não sabia que tinha algo a ver, não. O melhor Você quer só o filme nome de George mesmo. Schumacher. Mas tem um, cara, que é até recente, que é o Andy, de 2020. Que esse diretor do Andy, ele fez o Beasts of Certain Wild, alguma coisa assim. E esse da Wendy é uma versão bem pé no chão, assim, né? Mas no caso é aquela coisa, né? Não tem nada do efeito fantástico e é bem... Exato, não tem dinheiro. É aquele filme que você vê, assim, é igual o Sean Baker que grava com o celular, assim, é bem esse... E é bem a cara dos filmes dele, assim, porque o Beasts of Southern Wild, né, o Indomável Sonhadora também é assim, né, tem essa linguagem mais crua, assim, do cinema. Eu acho que, inclusive, esse foi um pitch meio preguiçoso, assim, né, tipo, beleza, aí se a gente pegasse o filme lá que o cara fez, mas com o negócio de Peter Pan, e aí literalmente parece o outro filme que o cara fez, só que com o nome do Peter Pan. Mas é engraçado, né? Porque esse filme meio que não deu em nada, né? Porque ele não foi muito visto, não foi muito comentado, né? Quem nem muito elogiado. Exatamente. Quem viu ele não viu com muita empolgação, tá? Então ficou meio mais nisso, né? Então esse cara nunca mais fez nada, né? O diretor do Illuminadora, né? Que também é um filme que foi meio esquecido, tá? Uhum, total. E no ano que esse podcast tá saindo, né, 2023, a gente foi surpreendido aí com o Peter Pan e Wendy, né, que é o live action da animação, e que, apesar de toda a má vontade do mundo, que todo mundo que tá nesse podcast aqui tinha, né, com qualquer live action da Disney, surpreendentemente acabou sendo bem legal, assim, né? Ele é dirigido pelo David Lowery, que é um diretor conhecido, né, por trabalhar com o circuito indie de cinema, né? Ele fez o Green Knight, ele fez o A Ghost Story, que eu gosto bastante, né? O Cid também gosta e tal. E apesar de eu não estar muito feliz com o Green Knight, assim, depois que eu vi, o Peter Pan acabou me pegando, assim, mas eu queria que o Cid começasse falando, né, já que ele foi a primeira pessoa a ver e foi o entusiasta, assim, desse Peter Pan. Sim, cara, então, assim, live action da Disney, né? O que falar, mas eu achava que eram válidos, assim, no começo. Como a gente já tá grande pra caralho, ficar um pouquinho maior não tem problema. No começo eu falava, beleza, sabe, pode fazer, não vai ter problema nenhum. Só que eu acho que virou uma bola de neve tão grande, cara, que não tem ninguém que aguenta mais.
Ninguém aguenta mais. Ah, vai ter Pequena Sereia, vai ter Lilo Stitch, vai ter, sei lá, vai ter Hércules, sabe? E o Peter Pan era mais um que eu falei, puta que pariu, cara, pra quê? Não era nem questão, vai ser uma bosta e tal. Porque eu não ia, cara, eu não tinha nem interesse em ver. Aí o elenco saiu e tal, falou que vai ser pro Disney Plus. Eu falei, não vou gastar meu dinheiro mesmo, né? Parasito Disney Plus, então eu vou ver. Saiu o trailer, o primeiro trailer, eu falei, tá parecendo uma bosta igual 90% dos outros live action. E aí, saiu outro trailer e eu falei, opa, tá melhor. Mas o primeiro trailer que saiu, eu achei uma bosta. Escuro, esquisito, sabe? Parecia que o filme não tava, sei lá, nem metade tá finalizado. E aí, beleza, quando o filme saiu, eu falei, não é possível. Esse filme tá parecendo muito bom. Aí eu fui falando, caralho, esse filme tá muito bom mesmo, não é delírio coletivo, não. Aí eu fui vendo que eu terminei o filme, assim, eu falei, tá todo mundo falando mal, será que eu tô maluco, sabe? E aí eu até revi umas cenas e falei, não, cara, esse filme tá muito bem feito. Tá bem feito, assim, no nível que eu não vi nenhum outro desses remakes da Disney ser bem feito assim, sabe? Porque, por exemplo, Mulan. Mulan não é um filme que eu odeio, eu curto Mulan. O pessoal fala, meu Deus, pior live action, muito por essa reclamação idiota de, não é igual e tal, não tem Mushu, essa bobeira. Mas o Mulan, ele é um filme todo picotado, né? Todo mal editado, picotado, zoado nesse sentido. E esse eu achei tudo tão coeso nesse Peter Pan que eu falei, cara, esse filme realmente eu vi algo especial nele, sabe? Não tô falando que ele é o melhor Peter Pan, não é. Mas ele é um filme que eu acho que o Diego tá mais alinhado comigo, assim. Que ele é um filme que me surpreendeu justamente por trazer essa estética para um contexto diferente do que os outros Peter Pan já levaram, sabe? Uma coisa mais folk, mais crua, ao mesmo tempo que também tem o lúdico, que acho que tá presente em todas, mas de uma maneira muito diferente e ainda assim coesa, sabe? Então a gente tem aqui Peter Pan e o Andy, né, resgatando o título lá de 1911 e trazendo uma interpretação diferente e sendo um remake não tão remake assim, né? Porque ele traz muito mais do livro do que da própria animação. Então eu vejo muito mais ele como um novo filme e não tentando emular o filme original como Mulan, como Bela e a Fera, sei lá, Mowgli, acho que esse se alinha mais com Mowgli, com Alice no País das Maravilhas, tá mais pra esse lado do que o lado dos últimos live action, tipo Rei Leão, que é um copia e cola, entendeu? Que a ideia é meio que se aproveitar quadro a quadro de uma iconografia já conhecida. Exato, né? E esse filme eu vejo como filme próprio, sabe? É um filme próprio do David Lowery, assim. Beleza, que tem algumas coisas ali que você identifica que é um filme de estúdio, claro, mas dentro de tudo isso, cara, eu fiquei surpreso que não é uma bomba, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz com o resultado, e tanto que eu vi 2 vezes e a minha opinião se manteve durante a segunda visão do filme, assim. Várias coisas dito sobre ele, né? Eu também não esperava nada dele também, assim, sabe? Porque eu concordo com o que foi dito. Acho que esses live actions que são da Disney são todos robóticos, em sua grande maioria, sabe? E os que se salvam são pouquíssimos, sabe? Então, é tudo muito robótico e é tudo muito pobre e sem nenhum tipo de personalidade dentro de tudo isso, sabe? E é tudo muito programado, assim, sabe? Programado e sem vida. E aí eu não tinha nenhum tipo de expectativa pra esse filme, mas aí o Cid gostou, tal, né? Assim, mas até aí o Cid, né? O Cid, às vezes, né? Existem discordâncias, né? Entre o Cid e eu, né? Então vai que eu discordo, né? Mas aí eu fui ver ele em calma, né? Conversa com o pessoal. É verdade. A gente concorda em muitas coisas, assim. Em outras não, assim, mas vai que, né? E aí a gente foi ver em cal, né? E aí eu fiquei surpreso, Cid, porque eu fui vendo o filme, desde o começo eu tava gostando muito do filme, sabe? E terminou o filme e eu terminou gostando muito, sabe? E eu concordo muito com você, Cid. Eu acho que o David Lowery nesse filme faz a mesma coisa que ele fez no Meu Amigo Dragão, que pra mim é o melhor desse live action, assim, de longe, pra mim é o melhor filme dele, assim. E o David Lowery é um cara que eu acho irregular, no geral, assim, sabe? Eu acho a Ghost Story um filme interessante, ok, mas, tipo, nada demais. Tem vários problemas, truqueiro. Sabe, o Green Knight é uma bosta de filme, horrível, sabe? Aquele outro que ele fez lá com a Neymar também, com aquele Amor Fora da Lei, bobagem também, sabe? Eu acho que quando ele vai, né, pra esse caminho desses filmes A24, independentes, que ele tem, eu sou autor, ele soa muito genérico e forçado, ao meu ver. Essa coisa muito que me irrita, essa autoafirmação do cara como autor, sabe? Ao invés do cara só ser, sabe? E aí quando ele pega esses projetos de encomenda pra Disney, esses filmes mais de estúdio, ou quando ele vai precisar mais clássico, como o Old Man and the Gun,
ele pega esse tom que ele tem da poesia, do sentimentalismo, essa coisa do interesse pela natureza, esse tom mais intimista, contemplativo, essa referência que ele tem do Terence Malick, e coloca em prol desse projeto, ao mesmo tempo que ele se insere como, sei lá, um artesão de estúdio nesse filme de encomenda, que acaba equilibrando as coisas, sabe, assim. Tanto essas limitações dele ficam equilibradas, quanto esse lado muito mercadológico que tem nesses filmes, muito de produto, fica equilibrado, sabe, que é somado com coisas interessantes, e ele é somado com coisas que limitam um pouco esses truques dele, sabe, assim. Então acho que esse tom poético que ele coloca nesse Peter Pan, esse tom melancólico, essa ambientação folk, teatralizada, essa coisa muito da contemplação dessas paisagens que são colocadas num plano aberto. Com sempre plano muito aberto também, muito né? Mostrando aberto, aquele ambiente mais... Mostrando ele é mais cru, se a gente muito comparar, mais cru. né? Mas ainda assim muito bonito. A fotografia mais crua, sabe assim, o ambiente coberto por uma mata verde, sabe? Os planos detalhes, sabe? Nos personagens, ou numa câmera muito colada nos personagens, sabe? Assim, e até esse contraste, tipo, a parte da caverna, que é muito marcando a escuridão, as sombras, e os momentos mais ensolarados na Terra do Nunca, assim, mais amarelados, assim, a chama, sabe? Um CGI muito mais contemplativo, sabe? Assim, como nas cenas de ação, sabe? Tudo isso eu acho que deixa o filme com um gosto muito mais único, muito próprio. Tem um filme de 79 que chama O Corcel Negro, que é um filme do Carol Bernard, que é tipo um filme experimental feito pro cinema mainstream infantil, sabe? Eu acho que esse filme não chega nessa radicalidade, mas se aproxima desse coisa muito bem cuidada do artesanato do cinema infantil, que me lembrou, sabe? Tipo, O Jardim Secreto, esses outros filmes da década de 90, Princesinha, com essa coisa mais contemplativa dele, sabe? Então, pra mim, é o melhor de todos os mundos. Eu curti bastante também, né, esse live action e tal. Eu acho que o mérito do David Lowery, né, justamente conseguir integrar, tipo, o Peter Pan dentro dessa visão folk que ele tem, né, de como ele enxerga ele enquanto essa força da natureza e tal. Gosto muito de como ele consegue trabalhar a fotografia até nos ambientes mais burocráticos, né, a gente elogiou muito como o 2003 fez isso. Esse eu acho que não faz tão bem, mas ele ainda faz muito bem, por exemplo, a primeira cena, porque né. Tem menos tempo, né, David, eu acho também. Também, mas eu acho que, tipo, o uso visual não é que ele é genial, assim, igual ele é um 2003, mas ele é bem inventivo, tipo... Não, sim. Porque, por exemplo, tem a primeira cena, né, que é o confronto a brincadeira da Wendy com o João e o Miguel com as espadas e tal. Aí ele coloca a câmera com mas eu acho bem interessante aquela sequência dele subindo, sabe? As escadas, assim. Sim, exatamente, porque ele vai lá e corta pra um plano de cima da escada e depois faz meio que um plano sequenciazinho, né? Ele consegue lidar bem também com essa parte burocrática até ele chegar nessa parte da Terra do Nunca, assim. Eu acho, inclusive, que ele consegue pegar várias tendências, né? Tipo, a estéticas contemporâneas, assim, conseguir integrar bem. Tipo, usar muito a silhueta. Eu adoro, assim, quando eles fazem a viagem pra Terra do Nunca, que no de 2003, por exemplo, essa coisa super teatral, né? Cheia de poluição visual. E aqui é uma coisa mais minimalista, mas é um minimalista bonito, que ele usa muita silhueta, né? Aí, tipo, todo mundo fica numa tela totalmente escura, né? Num ambiente sem vida, assim. E aí, tipo, tem aquela pausinha da trilha aí, aí mostra um, mostra o outro, aí depois mostra eles em conjunto, assim, no plano aberto, são só as silhuetas dele voando contra a luz, sabe? Acho muito bonito e tal. O meu problema é que quando chega na parte da Terra do Nunca, apesar de eu gostar que o filme ele até subverte algumas expectativas que a gente tem por já ter visto histórias várias vezes, eu acho que alguns coadjuvantes eles são meio dispersos, assim. Por exemplo, eu gosto da ideia de fazer da Tigrinha uma personagem integrada no filme, mas, tipo, ela tá lá, ela some, ela aparece de novo e tal, sabe? E eu, tipo, acho que ela, nos momentos que ela tá lá, ela diz menos do que ela disse em outras versões, assim, sabe? Apesar dela ser uma personagem mais ativa e tal. Mas não uma coisa que, tipo, estraga o filme nem nada do tipo, só, sei lá, não orna tão bem, assim. A Tigrinha me parece muito, assim, que ela é uma personagem que tá legal no filme, mas não é bem utilizada por ele. Ela parece que tá só lá pra demarcar esse problema aqui, histórico que a franquia teve. Nós corrigimos esse problema histórico que a franquia tem, exatamente, sabe? Assim, fizemos uma personagem fodona, mas não utilizamos essa personagem fodona do jeito que ela poderia ter sido utilizada. Tanto que a família melhor, dela parece assim. assim, não tem fala nem nada, né? Só que ele é, né, que ele tem o Capitão Gancho corta ele, né? Vamos falar com spoiler, foda-se, né? O Capitão Gancho corta ele, ela precisa salvar o Peter Pan,
E, inclusive, é bem legal essa parte, que a Sombra se desprende do Peter Pan de novo e vai procurar ajuda, né? E ela vai e vai na aldeia ali da família dela e tal, só que é muito jogada, assim, ela parece que é uma das... Eu pensei, né, não sabia, não tinha pegado um trailer, nem lembro se um trailer tinha mostrado, pra mim ela era um dos meninos perdidos ali, sabe? Pra mim era isso. Nessa versão. Mas não, eu acho que a ela ideia fica do filme com eles. é também mostrar que ela é como se fosse uma honorária, assim, mas ele não desenvolve isso, né? Porque ela Exato, tá muito ela com fica eles, com boa eles parte ali, do mas filme. não é de fato, né, do grupo ali. Ela é uma... Inclusive é até engraçado, porque eles falam assim, não pode ter adulto e tal, só que a família dela é todo mundo adulto, né? Mas enfim, Mas eu é creio diferente, né? Porque eles fazem parte da ilha, né? No fim das contas. Não é tipo, eles não foram pra Terra do Nunca. A Sininho, coitada, é bem foda-se também. A atriz não tá muito bem, né? Assim, ela é bem ela não tem foda-se, né? muito- Assim, parece que a relação dela com a Eu Wendy acho é que ela meio não tem muito o que fazer, jogada, né? Nem que a atriz assim. não é boa. Até porque eu nem conheço muito dela, não. Mas eu achei que ela não teve muito o que fazer. Não, sei, mas ela no filme não tá muito bem, né? Parece uma coisa meio... Eu acho que uma coisa sei que dá lá, pra chega meio apontar um nesse pouco filme é que ele canastra, tenta sabe, assim, muito, sabe? tipo, contornar esses erros históricos que a franquia teve. Não erros históricos, né? Mas essas problemáticas de representação que ele teve. E aí, às vezes, muitas das ideias dele é muito, beleza, vamos abordar isso a partir de uma representatividade positiva. Mas ela é tão positiva que ela, tipo, tira alguns conflitos que acabavam dando a graça de alguns personagens, né? Tipo, querendo ou não, beleza, você não vai fazer a Sininho com a rivalidade feminina da Wendy, super entendível e tal. Mas o que você vai fazer com ela? Aí, nada, entendeu? Realmente, não tem muito o que fazer no filme, não. Mas eu acho, David, que ele acaba tendo isso, mas ele não é... Ele não é totalmente... Como você fala? Uma coisa totalmente elevada pra algo, sabe? Ele não é feito por algoritmo a esse ponto, né? Tipo, não é, a gente vai colocar só a personagem, por exemplo, falando alguma frase problematizando o que ela fez antes. Não é tipo uma coisa tipo Aladdin, que tem muito disso, sabe? Assim, lá na Jasmine, essas paradas, sabe? O próprio Jafar, sabe? Que acabam ficando totalmente desinteressantes, sabe? Porque o filme consegue, eu acho, entender muito bem os outros personagens que ele tem principais, sabe? E como ele se constrói em cima disso. Eu gosto muito, sei lá, do desenvolvimento da própria Wendy, né, nesse filme, do crescimento dela, sabe, do papel que é colocado e como o filme coloca essa coisa mais contemplativa, aqueles flashbacks de uma inserção de montagem meio Taxi Mary, pra mostrar toda a vida dela, da vida adulta até a infância, sabe, assim, do espaço que ela está atualmente, sendo o equilíbrio entre isso, sabe? E o filme visualizar a mente dela, eu acho muito interessante, sabe? Eu acho muito interessante as pequenas decisões do filme, sabe? Por exemplo, a movimentação mais lenta de câmera dele, sabe? Tanto nesse plano sequência que você mencionou, uma movimentação de câmera que começa mais lenta, ele tem uns travelers lentos também, sabe? As lutas dele são mais lentas, sabe? Em compensação, o Jude Law, cara, ele tá ótimo no filme, sabe? Ele tá se divertindo muito no filme, sabe? O Capitão Gancho dele eu achei maravilhoso, sabe? Assim, que ele tá muito se divertindo no filme, sabe? E ele consegue colocar uma dramaticidade no relacionamento dele com o Peter Pan também. Sim. Não, eu achei legal porque a gente comentou, né, que na versão, por exemplo, de 2003, tem esse contraste, né, dele ser o adulto principal amargurado, e aqui, tipo, abordar isso sobre a perspectiva de que ele cresceu amargurado justamente por ser algo que o Peter Pan renegou, né, que é crescer e tal. E muda muito a dinâmica também, né, porque nos outros tinha muito, de ficar teorizando e tal, e aqui eu acho que eles, da versão deles, eles dão algumas, entre aspas, respostas, assim, pra gente, sabe? Então, ter essa ligação direta... Eles direta... literalizam, né? Exato, ter essa ligação direta entre o Hulk e o Gancho, né? E o Peter Pan é muito legal, sabe? Eu achei muito bacana. Tem uma hora que a Wendy pergunta, eu não lembro exatamente, mas eu acho que ela fala uma coisa assim, como é que ele conheceu e tal. Aí o menino chega assim e fala, ele nem sempre foi o Gancho, sabe? Então, tipo... Eles já estão plantando aquilo desde o começo do filme e é aquela coisa, o Peter não quer falar sobre isso e depois o Gancho fica, de fato, do mal, mas no final, quando o Peter Pan volta, né, que essa é mais uma das adaptações que as crianças ficam com a família, né, a família Darling e tal, e o Peter Pan volta sozinho, né, sozinho não, volta com a Wendy, com o navio, e ele vê o Gancho e dá um sorriso, né, o Gancho tá na água e tal, ele dá um sorriso e tudo, então... Na minha interpretação, cara, essa nova fase, assim, do Peter Pan seria de amizade mesmo com o Hulk, sabe? O Gancho fica feliz também quando ele volta, tá? Exato, assim. Ele dá um sorriso mútuo um pro outro, assim. Então, querendo ou não, eu acho que é muito diferente de todos os outros finais, sabe? Do Peter Pan em si, sabe? E eu acho que isso é legal, porque eu acho que ele não tem isso de
de explicar mais as coisas, ser mais literal, mas não cai nesse negócio, sei lá, de que o Bela e a Fera e Rei Leão cai de ter que explicar coisas que ninguém pediu só porque, é live action, por ser mais, entre aspas, realista, a gente tem que explicar tudo e perder o lado do pessoal. De você não ter que explicar nada, porque, cara, cada um tira as suas conclusões e o interessante não é isso, são as outras coisas que a história, que o filme proporciona pra você. Eu acho que essas coisas estão muito ligadas ao desenvolvimento emocional que é colocado a construção de tom do filme. Então funciona melhor, sabe? Porque o filme tem esse tom mais emocional de como olhar os personagens. Então ele trazer essas outras abordagens, explicações pros personagens tá dentro desse entendimento emocional que existe neles e que não existe, sei lá, no Bela e a Fera ou no Rei Leão, sabe? Assim, porque são só uma merda esses filmes, sabe? Então, assim, a gente acaba sentindo isso de forma melhor, sabe? Então é isso, né? A gente deu essa passada pelo Peter Pan, assim, ao longo da história de cinema. Mas eu queria encerrar pedindo um ranking, assim, de cada um dos participantes, né? Do melhor ao menos melhor, né? Já que todos que a gente comentou aqui, evidentemente, são bons. E a gente propositalmente escolheu não falar de filmes tipo Pan, né? Então vamos lá. Do melhor ao menos melhor, começando pelo Diego. Tá. Melhor, em primeiro lugar, o Peter Pan de 2003. Em segundo lugar, eu vou botar o Peter Pan... Vou ser polêmico, vou botar o Peter Pan de 1924. Qual é? Esse não saiu ainda, não conheço. Em terceiro lugar... de 1924, eu falei? Você falou 24. Não falei 24? Essa foi a piada. Não falei 24? 1924. É que você você falou falando só 2024. Você pensou que tinha errado, porra. Pô, não foi uma piada porque ele falou só beleza. 24. Não, pior que... Não, eu pensei que ele ia falar Peter Pô, Pan eu de achei que tinha 2023, mas enfim, foda-se. Caraca, um pior que o outro, Aí, em terceiro lugar, o Peter Pan de 53, não tem como, ótimo filme. Em quarto lugar, o Peter Pan de 2023, uma feliz surpresa. Em quinto lugar, o Hulk de 1991. E em último lugar, o Return to Neverland, Retorno à Terra do Nunca, de 2002, que é um bom filme, mas mais limitado que os outros. Então, vamos lá. Então vai ficar até similar um pouquinho, né? Vamos ver. Ó, o meu favorito, como eu já comentei, Peter Pan de 2003. Sempre foi meu favorito, acho que sempre vai ser. A não ser que saia uma versão muito foda daqui a alguns anos, que eu acho difícil, mas enfim. Segundo, olha, é difícil, viu? Puta que pariu. Mas eu coloco aqui, cara, o Peter Pan de 53. Eu acho que ele também tem essa coisa muito única, talvez junto... Porque os dois são muito bonitos, né? Mas de animação, assim, é um dos ápices pra mim, então não tem como. Em terceiro lugar, eu coloco o Peter Pan de 2023. Em quarto lugar, eu coloco o Peter Pan de 24, agora sim. Em quinto lugar, eu coloco o Hulk. E em sexto lugar, eu coloco De Volta à Terra do Nunca. Mas assim, gente, como eu já falei, gosto muito de todos. Acho que para mim a menor nota seria 3,5. Que no caso é a mesma nota. 3,5 tanto pro Hulk quanto pro Peter Pan De Volta à Terra do Nunca. Então não tem nenhuma nota baixa, é só realmente questão de preferência. A gente tá igual, Cid, porque as minhas menores notas são 3,5 também. É exatamente isso, é questão de preferência. Nossa. Eu tô muito parecido com o Cid, mas vamos lá. Primeiro, é o de 2003, assim, é uma obra-prima. Engraçado que ele não era o meu favorito, assim, até essa revisão. Primeiro era o segundo melhor, eu gostava mais do de 53. Mas mudou, né, com a revisão. Ainda bem, né, acho que faz bem mudar de opinião assim com o tempo. Ter outras visões das coisas. Com certeza. Segundo, o de 1953, né, a gente elogiou aí a animação perfeita e tal. Era o meu favorito até a revisão. E aí as coisas começam a ficar complicadas, né, porque eu acho que eu gosto de todos os outros, assim, na mesma medida. Mas... acho que eu vou... difícil. Tá, eu vou do de 24, porque, né, os motivos que a gente elogiou e tal. Aí depois, pra mim, eu coloco o De Volta à Terra do Nunca, que eu gosto mais que os outros. Aí eu coloco o de 2023, que eu achei bem legal, me pegou de surpresa.
E o Hulk, né, que apesar de tudo, acho que ele é um filme mais disperso, assim, acho que os outros eles conseguem ter um senso de unidade maior, assim, mas eu tô com o Cid, o Diego e tal, que é a minha nota mais baixa pro filme do Peter Pan, 3,5, assim, então, tipo, são filmes que, o menos melhor dele, sabe, ainda não é um filme ruim, o que já é alguma coisa. Total. Agora Com esperar, certeza, né, o pô. Peter Pan do M. Night Shyamalan. Não duvido muito que daqui a uns anos a Universal vai fazer um outro, aí depois, sei lá, o Warner vai fazer o outro, enfim. Né? Inclusive eu Pô, mas vi, na super verdade, combinaria se que a vai gente ser parar da mesma galera que fez o filme de terror do Ursinho Pooh. Ano que vem vai sair um de terror do Peter Pan, então, que vai ser uma bosta, provavelmente. Mas digamos que o Peter Pan vai ser inspirado no Peter Pan do Tico e Teco, né? Que é a pessoa que não cresceu e Nossa, ficou presa sim. eternamente. Não é?